Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e agora que as crianças já brincaram, é a vez dos adultos se divertirem. Opa, oi pra quem é radical, eu sou o Eric Fagundes e só quem é estiloso, jovem e descolado pode ouvir o episódio de hoje, Marcolino. Ah, meu amigo, eu mesmo já estou vestido a caráter, ou melhor, estou pelado a caráter aqui com meu tênis vermelho e com o corpo todo pintado de azul. DJ, sobe o som mais radical que você tiver aí. E aí, vai logar hoje? Marcolino, meu amigo, este quadro que está caminhando para ser um dos melhores desse podcast, chega para a sua segunda edição, o Generation Marcolino, que já tivemos na sua primeira edição, um episódio dedicado totalmente ao Super Nintendo, né? Para os ouvintes novos, do que se trata o nosso Generation, Marquito? Generation, Eric, é um quadro onde nós falamos do mundo do videogame e escolhemos consoles específicos para falar a respeito. Já demos início no episódio passado falando de Super Nintendo, que é um videogame que sempre morou e sempre morará nos nossos corações. E agora, Eric, a gente vai ser ousado e vai falar de Mega Drive. Que é um videogame que nunca morou e nunca morará nos nossos corações. Esse vai ser um belo desafio mesmo, hein? Será um belo desafio. E o nosso cronologista colocou também o Generation a cada 3 meses, Marquito? A cada 4 meses? A cada 3 meses, Eric. Então, teremos 3 episódios falando de um New Game Plus, onde destrinchamos um jogo de videogame muito famoso ou não. E depois disso, então, falaremos de um videogame específico a cada 3 meses. O próximo já sabemos qual que é, mas não diremos porque eu já esqueci no nosso Trello. Mas respondendo ao Marquito, realmente verdade, Marcolino. O Mega Drive, o Master System, que são da mesma família ali, que eram os que rivalizavam com o Super Nintendo na época, com o Nintendinho, não tem nenhum espaço no meu coração. Mas isso não significa que eu sou hater desses consoles. É apenas porque eu tive Super Nintendo, a maioria dos meus amigos tinham Super Nintendo, e eu acho que até falei no episódio do Super Nintendo que eu, na época que eu era mais novo, eu olhava o Mega Drive meio com desdém. Eu já, pequenininho, fazia meu pequeno Flame War. Falei, não, Mega Drive, Super Nintendo é muito, não manjava nada, mas é que eu achava porque eu tinha Super Nintendo, eu achava ele melhor. É até engraçado, até se um dia a gente for fazer um episódio sobre console wars, debater isso, que às vezes, até quando a gente é criança, a gente tem sempre, a essência de um war, na verdade, né, é que você quer defender a sua escolha, né? Então, no caso, eu tava querendo defender a minha escolha. Eu falei, não, eu escolhi o Super Nintendo, então por isso que ele é melhor. Mas, estudando para esse episódio, eu percebi que, caramba, o Mega Drive era um puta de um videogame bacana também, viu? A gente não escolheu à toa, Eric, falar do Mega Drive na sequência do Super Nintendo. Não que a gente vá ficar comparando um com o outro aqui nesse episódio do Generation, né? A gente não vai fazer realmente uma guerra de consoles. Isso a gente deixa pro versus. Mas a ideia, sim, é ter, então, videogames na mesma geração, pra gente falar a respeito. Beleza, a gente realmente teve o Super Nintendo, jogou, amou de coração. A maioria dos nossos amigos tinha o Super Nintendo, mas o Mega Drive, Eric, não deixava pra trás. É o que você disse, é um baita de um videogame. E pra mim, você disse que na época você não gostava do Mega Drive, você era fanzete do Super Nintendo. Eu olhava pro Mega Drive e eu achava que a grama do vizinho era sempre mais verde, sabe? Ou nesse caso, sempre mais azul. Falei, nossa, Mega Drive, hein? Que vontade de ter um... Mal sabendo que eu tinha o melhor videogame de todos os tempos do Super Nintendo. Mas não, eu olhava o Mega Drive sempre e falava, cara, que coisa estranhamente interessante de ser jogada. O Mega Drive é diferente. O Mega Drive não é pro gamer casual, né? Então talvez isso que me chamava mais atenção nele. Eu percebi, lendo, estudando pra esse episódio, o porquê que eu gostava mais do Super Nintendo. Eu não era o público-alvo. E aí, eu lembrei de quem é que tinha Mega Drive quando eu era menor, onde eu morava no condomínio. Eram os caras mais velhos, realmente. E eram os adolescentes, que já não andavam tanto comigo, que eram os que andavam com uma outra turma. Então, a galerinha que era da minha idade, mais próxima, tinha o Super Nintendo. E aí, talvez por isso também que eu era hate. Falei, não, esses caras mais velhos se acham aí com esse Mega Drive deles. Mas é, sim, um bom videogame desenvolvido por ela, né, Marquito? A nossa querida
querida Sega, que ela sim mora no coração de muita gente, né? E temos um apreço pela dona Sega quando ela ainda lançava consoles. Mas a Sega viveu um momento de ouro com o Mega Drive, né, Marquito? A gente olha pra trás, vê a história acontecer. Ela não reinava na sua geração, ela nunca reinou. Ela sempre teve uma briga muito boa, principalmente com a Nintendo. E é aquilo, né? Um lançava um console, outro lançava um console. Um lançava um console, o outro lançava um console tentando rivalizar. Então lá nos meados de 1988, a Sega quis dar um passo à frente da Nintendo, porque até então a briga era Master System e Nintendinho. E era uma briga que a Sega não conseguia mais vencer. O Nintendinho lançava jogos além da sua geração, parecia. Jogos além dos 8 bits. Então o que a Sega pensou? Cara, se a gente quer ganhar realmente a próxima geração, a gente vai ter que dar um passo antes da Nintendo. E para dar esse passo antes da Nintendo era ser lançar um videogame antes que a Nintendo. Então entrar para a quarta geração dos 16 bits antes de qualquer outra concorrente dela, que era principalmente a Nintendo. Então lá em 1988 eles fizeram o lançamento do Mega Drive. Só que eles não esperavam que não só a Nintendo era uma concorrente direta deles, mas também o PC Engine, que era um videogame da sua época, também mais focado no Japão, mais conhecido até como TurboGrafx, lançou antes mesmo do Mega Drive. Então aquela estratégia inicial de lançar um videogame antes da Nintendo deu certo, mas não foi um videogame da quarta geração antes de todo mundo. Então no próprio Japão, não deu muito certo essa estratégia. Então, mesmo lançando antes, ela não foi tão forte no Japão assim quanto ela queria. E era um mercado que ela queria atingir realmente, né? O Super Nintendo ele veio depois, igual o Marquito acabou de falar, depois do Mega Drive, e eu não tinha essa lembrança, até porque, como eu falei no episódio Super Nintendo, isso eu lembro, porque é experiência minha própria. Pra mim, o Super Nintendo tinha sido lançado em 94, que foi quando eu ganhei ele. Mas foi em 90, se eu não me engano, né, Marquito? Muita coisa depois, realmente, imagina se hoje a Sony tivesse lançado o Play 5, ou o contrário, que seja, e uma tivesse lançado o outro só daqui 2 anos. Ia perder muito mercado. Você esperaria, Marquito, um Xbox 1720 já tendo um Play novo, um PlayStation 6, esperaria 2 anos para entrar na nova geração, Marquito, só porque é o console que você gosta? É que é aquilo, vamos pensar assim, eu não gosto desse exemplo, já que eu sou um cara do Android, mas vamos pensar no nível de qualidade que o iPhone sempre entrega para seus usuários. A gente sabe que o iPhone vai ser sempre entregue em alto nível, então vai ser redondinho, sem erros, entre aspas, pronto para ser utilizado da melhor forma possível. O Android não, o Android vai entregando tudo a toque de caixa. Saiu coisa nova? Entrega. Então é legal você pegar tudo antes da hora, mas tem muito usuário, por exemplo, que gosta de ter tudo perfeitinho, nem que seja 1 mês, 2 anos depois. Então eu acho que é isso. Muitas pessoas iriam primeiro no Mega Drive para sentir o que é a nova geração, mas quando a Nintendo lançou o Super Nintendo, a maioria do público falou: obrigado Mega Drive, foi legal, Sega, show de bola, gostei do seu videogame, mas chegou o videogame que eu tanto amo e tanto que eu esperei. Fiquei 2 anos esperando ele enquanto eu te usei. Essa é a analogia perfeita. Os gamers usaram da Sega, só esperando a Nintendo lançar o videogame perfeito. Canalhas. Tadinha da dona Sega, né? Aí o Marquinhos já falou, lançado em 88 no Japão, e ele chegou em 89 na América, e assim como o Super Nintendo, também tinha aquela questão do nome. Na América ele chegou como Sega Genesis. No Brasil ele chegou nos anos 90, 1990, distribuído pela Tectoy. Conhece a Tectoy, Marquinhos? Tectoy, óbvio. Sempre ela, né? Aliás, a Tectoy é a maior distribuidora e desenvolvedora de Mega Drive e de jogos para Mega Drives que tem no Brasil, né? Ela era praticamente, como eu posso dizer, Marquito, a filial da Sega no Brasil, né? Dá pra se dizer que, com certeza, o grande sucesso do Mega Drive no Brasil é graças à Tectoy. Até tem uma história interessante a respeito disso, porque a Sega procurou a Gradiente para lançar o videogame dela aqui no Brasil. Ô, Gradiente, você já é consolidada no Brasil, já sabe brincar com eletrônicos e tudo mais, quer lançar o meu Mega Drive? Já rouba a patente dos outros por causa da Zona Franca. Aí tava nessa conversa, vou, não vou, acho que vou sim, vamos marcar. Nisso a Tectoy chegou, foi até o Japão, na sede da Sega, e falou, seguinte, quer ir com a Gradiente? Legal, realmente eles são consolidados no Brasil, têm expertise e tudo mais. Só que eles têm inúmeros produtos embaixo do guarda-chuva deles. Eles não vão dar foco no seu videogame. Eu, Tectoy, não tenho, entre aspas, não tenho nada. Meu portfólio é menor, né? Eu vou dar meu sangue, eu vou dar minha vida pelo seu videogame. Agora é contigo. Quer ir com a Gradiente? Beleza, show de bola. Comigo você vai ter sucesso. Eu vou dar realmente tudo que você tem de melhor se você for embaixo do meu guarda-chuva. E foi isso que aconteceu, né? A Sega apostou então na Tectoy e deu certo, né? Afinal de contas, foram vendidas mais ou menos 30 milhões de unidades de Mega Drive em todo o mundo e 3 milhões de unidades foram vendidas no Brasil. Ou seja, 10% de vendas de unidades de Mega Drive foi graças ao Brasil. Levando em conta que o Brasil é um mercado pequeno, difícil e que você está brigando com o Japão, Estados Unidos e Europa,
10% para um país só é muita coisa. Então, querendo ou não, o Brasil era a galinha dos ovos de ouro que a SEGA olhava sempre com muito carinho. Tanto que teve muitas novidades, muitos acessórios, muitos jogos que foram específicos do Brasil e a SEGA que sim queria manter esse público do Brasil fidelizado. Acho que talvez até hoje ela mantenha essa boa relação com o Brasil devido a essa primeira iniciativa lá nos anos 90, porque como a gente falou no episódio passado, né, da BGS, teve o stand da SEGA mostrando os jogos novos, sempre eles vêm, sempre eles tentam trazer as novidades para o público brasileiro. A SEGA gosta bastante daqui, muito eu acho que por causa dessa relação com a querida Tectoy, Marquito. Na Coreia foi a Samsung que distribuiu o Mega Drive, e lá também ele teve um nome diferente, Marquito, ele teve 2 nomes, eu achei legal. O primeiro era Super Game Boy. Quase um Game Boy. Temos um roubo aí, hein? Veio antes de Game Boy, Marquito. E posteriormente ele foi chamado de Super Aladdin Boy. Super Game Boy, você pode até pensar, beleza, é um nome voltado pra game, pros meninos. Agora, Super Aladdin Boy, e sendo na Coreia, não consigo entender qual que é a relação, Marquito. Você só não explicou, Eric, qual que foi o nome lançado no Japão. Ele falou na América, foi o Genesis, Coreia, o Aladdin. E no Japão, Eric, sabe como foi lançado o Mega Drive? Megaro Dravo. Mega Doraibo. Daraibo. É muito bom isso. E é até interessante, né? Eles foram lançados primeiro no Japão. Não fez sucesso no Japão. Então, na sua terra natal, foi um videogame que não fez sucesso. Ele foi lançado, falando em dólar, com um preço mais ou menos de $180, que equivaleria a mais ou menos hoje em dia a $460. E no Brasil, foi lançado a R$290. E hoje em dia, corrigido pela inflação, assustem-se, R$2.800. Um belo salto, né? Mas tá bom. Os videogames novos estão sendo lançados a 4, 5K por 2.800. Beleza, né, Marquito? E não só o preço era interessante, Eric. Pra fazer o videogame vender, o que a gente precisa? A gente precisa de marketing, a gente precisa de publicidade. O que mais eles sabiam fazer era publicidade. Eles investiram realmente muito alto em publicidade e eles já sabiam qual que era o foco deles, o público-alvo deles, né? Então, diferente dos jogos da Nintendo, que a gente sabe que são jogos mais infantis, jogos para um público mais casual, assim, digamos, a SEGA já chegou como? Pegando jogos que eram jogos de arcade. Quem jogava arcade, que você já citou muito bem, eram os adolescentes, né, os adultos daquela época. Então, por isso que era muito comum a gente, nas casas dos nossos amigos, não encontrarem Super Nintendo, a não ser que eles tivessem um irmão mais velho, ou talvez um pai gamer naquela época. Por quê? Porque todo o marketing, todos os jogos eram focados então para as pessoas mais velhas. A gente pega, por exemplo, completamente diferente da cultura japonesa. Tanto que no Japão, a gente já citou, né? Ele não foi um lançamento de sucesso. Primeiro porque a cultura é diferente, então o japonês é um público mais casual, então entende-se dessa forma. E outra é que tem uma coisa que não dá para entender a forma tão amadora que foi feito esse lançamento do Mega Drive no Japão. Ele foi lançado uma semana depois do Super Mario Bros 3. É um jogo muito esperado por todo mundo que ama videogame e ama Super Mario, né? Ninguém queria saber de um videogame novo, queria saber de Super Mario Bros 3. Então teve muito impacto nesse lançamento também no Japão por conta disso. Sabe onde tá trabalhando hoje a maioria dos caras que lançaram o Mega Drive, Marquito? Lá na Guerrilha, lançando a data de Horizon sempre. São os mesmos caras. São os mesmos caras. Muito amadorismo, né, velho? Pensam igual, a estratégia é a mesma. E aí outro ponto interessante também sobre isso que o Marco falou do marketing, que é voltado mais pro adulto, os jogos do arcade, eles caracterizou também por ser um videogame que tenha jogos mais pra época, né, Marquito? Hoje em dia você vai olhar, não tem violência, mas pra época eram jogos mais violentos, né? Sim. Como veio do arcade, já tinha jogos de luta, jogos com mais morte, com mais sangue. Tem até 2 citados que foram os responsáveis fazer a SEGA criar um negócio pra fazer a censura livre ou não dos jogos, que os caras citaram o Night Trap, que esse eu não sei se você já ouviu falar, Marquito, eu não ouvi falar, e o Mortal Kombat. Aí a SEGA criou o Video Game Rating Council, que hoje é o Entertainment Software Rating Board, a ESRB. Então, temos que agradecer a violência da SEGA, que hoje tem esse órgão tão importante nos games, né? Os anos 80 e os anos 90 era que não era pra amadores, cara. Desenhos, videogame, era tudo lançado à moda caralho. Ninguém tava se preocupando com nada. Assiste aí se você acha que deve, né? Tava assistindo um Tom e Jerry esses dias. Meu Deus do céu, cara. É bom, bom demais. É muito bom, mas são episódios terríveis de agressivo pra uma criança. Mano, e o Pernalonga, Marquito? Tem um episódio do Pernalonga que ele tá de soldado americano contando quantos índios ele mata.
Aí fica 1, 2, 3 videozinho, faz um risquinho na parede. Você fala, mano, que porra que é? É que a gente como criança não consegue entender a relação do certo e do errado, né? Mas você assistindo hoje, vendo o contexto, fala, mano, caralho, como é que esse bagulho ia pro ar? E assim como eram os jogos também, né? Ó, lança aí, é pra adulto e jovem. Quem se considera adulto e jovem e aguenta a violência de um Mortal Kombat, pode jogar. Eu acho que a gente consegue diferenciar, então, Eric, essa parte da apresentação do Mega Drive exatamente com isso. A gente vai falar da briga mais Super Nintendo e Mega Drive, mas um videogame é realmente aquele videogame casual, né? Aquele videogame pra quem quer se divertir, continues infinitos, vidas infinitas, você vai pegar cogumelo à vontade, jogando um Mariozinho, beleza. Já o Mega Drive não, né? Mega Drive é aquele videogame que realmente foi portado do fliperama, videogame mais sério, mais arcade, mais difícil, continues limitados, morreu, começa do zero e boa sorte. Então é aquele videogame pra quem gosta de sofrer. Eu acho que dá pra começar o episódio falando dessa forma. Eita, o Marquito acaba de voltar ao que aconteceu nos anos 90, que graças a isso que tivemos então ela, Marquito, a primeira guerra dos consoles, Mega Drive versus Super Nintendo. Foi lá que começou os consoles wars da vida, né? É como se fosse a gente hoje, Marquito, eu discutindo com a Isabela qual que é o videogame que é melhor. O Mega eram os adultos e os jovens mais adolescentes que jogavam, e o Super Nintendo era mais a galerinha infantil, que é como a Sega queria vender o seu Mega, né? Se você é jovem, radical e descolado, como eu falei a gente falou na intro, você precisa ter um Mega Drive. Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive. Falando de estratégia, Eric, não era tão bonzinha assim a SEGA na época não, tá? Primeiro vamos começar leve. Ela realmente atirava para todos os lados, então novelas, filmes, seriados, propagandas, sempre estava presente, investindo forte em marketing. Não só isso, ela contava também com pessoas importantes no mundo do pop em geral, como por exemplo o nosso querido amigo Michael Jackson, Eric, fez parte sim da divulgação do Mega Drive. Michael Jackson é um nome de peso. Quem não quer jogar o videogame que o Michael Jackson tá anunciando? Agora, de briga mesmo, Eric, ela realmente partia pra cima, tá? É realmente agressiva e toda a propaganda ela cutucava a Nintendo. Tem até uma propaganda muito famosa que ela fala a seguinte frase em inglês: Genesis does what Nintendo don't. Nintendo don't. Então bota o finalzinho do Nintendo com don't. Nintendonte, né? Nintendonte. Ficaria então: o Genesis, então o Mega Drive, faz coisas que a Nintendo não faz. Então cutuca naquela larga, bota o nome da marca ali mesmo, tá nem aí. Na época podia, né? E até como eu citei, o Marquito falou, o Genesis. Nos Estados Unidos, quando a SEGA foi lançar o game, o nome Mega Drive já estava registrado. E aí ela simplesmente, a Atari fez um concurso interno para chegar no nome Genesis. Eu até tinha separado o nome do cara, Marquito, que criou o nome. Ele já fazia parte da área de marketing do Mega Drive, criou o nome, e aí você vai procurar a Wikipédia dele, só fala isso, fez parte da equipe que fazia o marketing do Mega Drive. O Marquito falou de Michael Jackson, Marquito, mas a dona SEGA também fez parceria com grandes marcas da época que algumas fazem sucesso até hoje, né? Mas na época dos anos 90, digamos que foi o boom dessas marcas e eram marcas também conhecidas por serem só consumida por jovens e descolados, Marquito. A começar pela MTV, coisa de jovem, né? MTV, Marquito. Sim, saudades da saudosa MTV. Tinha propaganda da SEGA, uma campanha publicitária da SEGA para promover o Mega Drive e inclusive um anúncio que mostrava o Sonic, Marquito, tocando guitarra, que era bem para reforçar a imagem de descolado. Se você tá assistindo o Mega Drive, se você é do rock, se você tem que ter um Mega Drive. Tinha parceria com a Nike também, ela lançou uma linha de produtos, incluindo um tênis e roupas com o logotipo da SEGA. Hoje em dia a gente tem até Nike do Sonic, né? Vermelhinho, bem interessante. E com a Coca-Cola em 94 eles lançaram uma promoção oferecendo jogos da SEGA como prêmios em embalagens da Coca-Cola, Marquita. A gente trocava aqui no Brasil por ioiô, bola da Copa, os caras lá ganhavam jogos, ó que legal. É realmente bem agressivo, né? Que eles realmente então estavam partindo pra cima pra dar o produto deles pra essa nova geração que ainda não tinha experimentado exatamente a nova geração. Então os jovens ainda não estavam acostumados com os videogames de 16 bits, então eles faziam de tudo para que esses jovens não esperassem a Nintendo. Então faz sentido sim ter esse marketing mais agressivo, então eles estavam focando mesmo no público correto. Só que, né, Eric, foram 2 anos de estratégia assertiva até realmente sair o lançamento do Super Nintendo. E quando saiu o Super Nintendo,
as vendas meio que mudaram a direção, sabe? Enquanto elas só subiam, começaram a descer, e as vendas do Super Nintendo, obviamente, começaram a subir. Como rivalizar com o Super Nintendo, Eric? Como rivalizar com o Mario? A estratégia inicial era usar Ken como mascote para alavancar as vendas. O sem graça nenhuma, Alex Kidd. Ah, sem graça, sem carisma. Que é sem graça, eu gosto de Alex Kidd, acho gostosinho de jogar e tal, mas é carisma zero. Então não tinha como rivalizar Mario com o Alex Kidd. Foi aí que eles tiveram sim a ideia de lançar um novo personagem. Um personagem que todo mundo conhece muito bem, que é o Sonic. A gente já explicou como funcionou essa briga no nosso episódio de versus Mario versus Sonic. Vale a pena conferir como foi essa briga, como foi o início do Sonic. Então o Sonic sim ajudou a consolidar um Mega Drive na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas é aquilo, né? Crescia um pouquinho enquanto o Super Nintendo crescia muito. Então acabou que essa briga durou pouco. Foram bons esses 2 anos de hegemonia do Mega Drive, Eric. Mas que saudade quando saiu um Sonic bom também, né? Vamos lá, então. Vamos começar agora a apresentar as características do Mega Drive, Marquinhos. Você achava ele um console bonito? Vou até abrir uma foto aqui dele novamente. Já vou te dar a resposta, Eric. Não era um console bonito. Feio, todo preto. Sem graça, durão. Controle feio. Ele tem linhas mais duras, mais radicais. O próprio controle dele, Eric, é um controle mais radical, se for comparado com o Super Nintendo. É um controle que lembra, sei lá, uma asa delta, um bumerangue perfeito. E até a pergunta que a gente fez lá no nosso episódio de Super Nintendo cabe aqui também, tá? O Mega Drive inicialmente foi lançado com controles de 3 botões. Certo. Depois ele foi com o adendo dos novos jogos de luta, chegou o controle de 6 botões pro Mega Drive. Aí fica a pergunta, Eric, na sua memória, por mais que você não tenha jogado Mega Drive, você viu na casa de alguns amigos e em lojas. Qual que é a sua primeira memória quando você pensa em controle de Mega Drive? O controle de 3 botões ou o controle de 6 botões? O de 6, hein? Torando os dois aqui. Que eram os botões A, B, C e os botões X, Y e Z, mais o botão de Start, né? E segundo as minhas pesquisas, foi o primeiro console a ter um controle com 6 botões, né? E depois foi copiado por outras empresas. Mas é o de 6 botões, e você, Marquinhos? Eu fico com os de 6 botões também, Eric. Por mais que eu não tenha jogado jogos de luta no Mega Drive, o primeiro controle que eu botei a mão em si foi realmente o controle de 6 botões. Esse de 3 botões aqui não existe não, Marquinhos. Tô vendo a foto aqui, nunca existiu esse controle. É efeito Mandela. Outra coisa, Marquinhos, temos que falar também do poderio computadorístico do Mega Drive, Marquinhos. Ele tinha um processador Motorola 68000 de 7,67 MHz. Eu já vou dar spoiler que uma calculadora HP hoje em dia dá um pau no Mega Drive. Dá um pau no Mega Drive. Memória RAM, Marcolino, 64 KB de memória RAM. Uau, KB. E ele tinha também memória VRAM, que é a memória para armazenar vídeos e sprites de 64 KB. Pode-se dizer que eram 128 KB, né, Marquito? Um PlayStation 5, Marquito, hoje tem 16 GB de RAM, certo? Em comparação, ele é 262 mil vezes mais potente em questão de memórias do que um Mega Drive, um videogame de 30 anos atrás. E vou falar, tá? Hoje eu botei um videozinho pra assistir de um jogo que eu queria lembrar como é que ele era. Cara, pô, é um bom jogo, mano. É um bom jogo, velho. Um bom jogo, interessante. Aí você pensa, caramba, velho, evoluiu pra... Hoje a gente tem videogames 260 mil vezes com mais memória, com mais processamento. Dá um pau, obviamente. Não vou dizer, não vou cometer essa heresia. Mas, sei lá, pra mim tinha que ser assim, um absurdo igual quando a gente imagina, sei lá, 50 anos na frente, futuras tecnologias, sabe? Porra, 64 KB é pouquíssimo, né, Marquinhos, de memória RAM, né? Apesar de desenvolver um jogo naquela época que você tinha que usar cada centavo, cada kbyte da RAM de forma perfeita, não podia ter memory leak, não podia ter, vou pegar 60 KB só pra essa partezinha, não. Cada kbyte conta. Hoje em dia não, vou pegar 1 GB aqui pra fazer só essa parte aqui. Se eu usar só 200, dane-se, tem um monte lá sobrando. Então, cada kbyte conta. É um absurdo você ver jogos realmente bonitos, tá? Sim, o áudio legal também. O áudio é até interessante, né, Eric? Ele tem um chip da Yamaha embutido no console. E é um chip que é aquilo, né? Porra, chip da Yamaha, foda. Se você sabe desenvolver, sabe fazer um bom áudio, vai ficar legal. Então a gente tem bons exemplos de jogos que o áudio é maravilhoso, não é brincadeira. O áudio realmente é muito bom dos jogos do Mega Drive. Mas também tem jogos que, pelo amor de Deus, chip da Yamaha, que isso, uma moto? Não, então... simplesmente desenvolveram de qualquer jeito e tem áudios horríveis e culpam muito o Mega Drive por conta disso. Mas não, é o desenvolvedor que não soube usar de forma correta esse chip da Yamaha. E o que dizer da resolução, Marcolino? 320 por 224 pixels, uma patia de uma resolução. Jogo numa boa nessa resolução, tá?
e 512 cores. Pra que tantas, Marquito? Eu só sei elencar 6 aqui, rapidinho de cabeça. Com a idade eu consigo lhe dar poucas, Eric. Cite 10, Marquito, cite 10 cores. Porra, Ciano, aplicou, eu aprendi coisas novas recentemente. Tá lendo os esmalte da Tati, né, Marquito? Só pode ser, né? Enfim, 512 cores já era um exagero, tava ótimo já pro videogame. Não sei nem quantas cores tem os videogames de hoje em dia, milhares, né? E outro ponto interessante também é que o Mega Drive, ele tinha Mega Drive 1, 2, 3, igual o PlayStation, Marquito, mas eram todos o mesmo videogame, só o que mudava colocou um acessóriozinho a mais aqui, Mega Drive 2. Colocou um outro acessório ali, Mega Drive 3. Aí eles lançaram até, Marquinhos, tentaram lançar uma versão portátil, essa eu não conhecia, chamada Nomad. Você tinha ouvido falar dessa versão? Não, Eric também não sabia que tinha já videogames portáteis naquela época. Deve ser muito por conta que eu disse, né? Tentar pegar o público japonês. Então, ela foi lançada em outubro de 95, mas rapidinho ela foi descontinuada, Marquito, porque consumia muito bateria, a tela era aquela qualidade bacana e o alto custo de comercialização fizeram que ela fosse pouco popular. Tipo um PS Portal hoje em dia. Porra, que comparação. Você está comparando um videogame de verdade com um acessório que só transmite jogos de um videogame de casa. Desculpa pro Nomad. O Nomad é muito maior do que o PS Portal. Mas imagina, Eric, o quanto realmente de bateria que usava isso, o tamanho que deveria ser, ter que ficar carregando toda hora, não deveria ser fácil, hein? É uma ideia realmente além do seu tempo. E não valia a pena. Eu vi que hoje, recentemente, a Tectoy produz um que chama MD Play, que é um portátil muito mais moderno e sim, ele tem funcionado. E a Tectoy recentemente também já anunciou um portátil novo dela, né? Que é o Zinix, Marquito, que com certeza, né, vai rodar joguinhos de Mega Drive nele, deve vir embutido na memória os jogos de Mega Drive. Muita gente testou ele na Gamescom e falou que é um bom game, tem os seus defeitos, mas é um bom de um portátil. Então o Mega Drive teve a sua redenção, Marquito, no quesito portáteis. O Mega Drive em si é produzido até hoje no Brasil, né, pela própria Tectoy, exatamente por ser um videogame que lembra aquele gamer raiz. Então quem gosta de jogar videogame, quem é antigo, vai querer ter essa sensação de saudosismo de ter um Mega Drive, pegar aquele controle duro na mão e brincar. Por ser uma versão mais barata dos videogames que nós temos hoje em dia, como PlayStation 5 e Xbox Series X, ter esse videogame de baixa qualidade, mas de baixo valor, mostrar pro seu filho, talvez, filho, é dessa forma que os Neandertais jogavam antigamente, com esse tipo de videogame, chama essa devida atenção. Só no Brasil que realmente é vendido o Mega Drive, porque nos outros países já foi descontinuado faz tempo. Estudando mais uma vez para esse episódio, Marquito, óbvio, né? Tudo que eu vou falar aqui foi porque eu estudei. Eu me deparei com algo que outro dia eu aprendi no grupo de ouvintes, que tava você e o Bruno Marques conversando, e eu não sabia o que era. Vocês usaram um termo, eu fiquei curioso. Vocês falaram assim, os videogames poderiam ser modulares hoje em dia, né? Seria interessante. O Mega Drive era um videogame modular, Marquito. Além do seu tempo. Ele tinha acessórios acopláveis, e um deles era o querido Sega CD, porque ele nativamente era em cartucho, então a gente podia expandir ele colocando esse Sega CD para jogar jogos gravados em CD, Marquito. E aí, junta com uma outra informação muito legal. Tinha uma versão de Mega Drive com o Sega CD embutido, que era o Mega CDX. E o mais da hora, ele podia ser usado como um Discman, Marquito, usando pilha. Ó que da hora. São ideias realmente além do seu tempo, né? Falando do CD em si em jogos, a ideia era boa, tanto que na sequência a gente viu um PlayStation nascer, anos depois, e fez o sucesso que fez, com jogos voltados para o CD, para mídia física em CD. Agora, Eric, infelizmente para aquela época, as desenvolvedoras não tinham know-how, não tinham porquê lançar jogos em CD. Foi um acessório interessante, um acessório que chamou a atenção, muito porque você realmente podia ouvir música no seu videogame, mas jogos de verdade eram poucos jogos que eram desenvolvidos em CD. As desenvolvedoras preferiam, pra que eu vou lançar em CD se eu posso lançar em cartucho e esses 64 KB de RAM vão ser mais que suficientes para isso. Eu não preciso de um CD com 700 megas, vai ser muito além do que é realmente necessário. Então foi um acessório que flopou. Era um acessório que ficava em cima do videogame, era feio pra burro, mas não deu certo. Então quem tinha é só um sinal de status, né? Olha o meu videogame que tem um trambolho em cima dele. É um Transformers. Mas nem como Discman, Marquito. Pelo que eu vi também não, porque ele utilizando-se como Discman, era um acessório muito maior do que os Discmans da época mesmo. Você jovem que não sabe o que é um Discman, você não pode ouvir esse podcast porque a nossa faixa etária é 30 mais, não, 25 mais, né, Marquito? Mas o que eu vi é que nem pra Discman ele servia, porque, vou pra ter um Discman, eu compro o Discman mesmo, que é melhor e mais fácil de usar. A ideia dele, vamos lá, falando sério, agora realmente era boa, porque
porque... ao invés de Ó, você o Marco já defendendo. Não é review hoje, Marquinhos. Não precisa defender o indefensável. Pensa assim, era um videogame de 16 bits que se transformava em um videogame de 32 bits graças ao Sega CD. Então ele tinha um coprocessador auxiliar que ajudava então o Mega Drive a ter mais 16 bits. Uau! Aí hoje a Sony quer vender leitor de disco separado e o vagabundo critica. É diferente, é que a gente tá botando um processador a mais. É como se fosse o Mega Drive Pro. Ah, entendi. Não, mas tinha o Mega Drive Pro, Marquito, modular também, que era o Mega 32X. Que o Sega CD era só para o CD, né? Mas o 32X era um outro compartimento que você também conseguia acoplar. E, Marquito, eu falei que 512 cores era suficientes. O 32X te levava para incríveis 32.768 cores. E aí entra no que o Marco falou. Não foi pra frente porque as empresas não falaram assim, mano, na moral, quero mesmo fazer isso? Pra quê, né, velho? Pra quê? E aí, flopou. Mas eu acho que, Marco, isso que você falou aí, o termo que você já usou algumas vezes no episódio, eu acho que é o mais válido. Muito à frente do seu tempo, né? É legal, né? Bacana ver realmente o Júlio Verne deles fazendo funcionar. Mas aquilo, não tinha público, não tinha tecnologia, não tinha nada pra aquela época pra isso. É só uma ideia boa que eles botaram em prática e flopou. São ideias como essa e como outras também, que a gente vai falar aqui de outros acessórios do próprio Mega Drive, não faziam sentido. Existiam 2 serviços online para o Mega Drive, Eric, que era o Sega Mega Net e o X-Band. Ambos você poderia jogar jogos online, que era uma internet, no caso pro Mega Drive, onde você podia acessar então alguns sites online, podia entrar no seu banco, Eric, através desse plano de internet. Era que ele é muito específico pro Mega Drive, é muito específico para um público muito aleatório que conseguia acessar a internet através do modem discado. Não tinha como, naquela época, você ter internet na sua casa como a gente tem hoje em dia. É algo muito específico então de pessoas ricas nos Estados Unidos e também no Japão. Mande sua mensagem pelo MegaNet do seu Mega Drive. Ela chega pra mim pela internet e é muito legal. Manda, vai. MegaNet, o Mega Drive plugado no mundo. Pensa em mim, torce por mim. Manda mensagem pra mim, não pra ele. Era um cartucho que você colocava embaixo do seu cartucho, só que esse cartucho do Sega Mega Net era como se fosse realmente um modem. Então você conectava a sua linha telefônica dial-up, linha de escada, para fazer então conexões e jogar videogame através desse Mega Net. Como que naquela época a gente pode jogar videogame pensando em internet? Em 1990, nem se pensava nisso, em internet, pelo menos aqui em casa, eu nem sabia o que era internet, nada disso. Não era um serviço muito popular, né? Aí coloquei aqui outros 2 acessórios, que um é certeza que é pro Marco colocar na capinha do TCC dele. Mega Drive, um videogame à frente do seu tempo. Primeiro eu vou falar o outro, que esse é clássico de todos os videogames da época, Marquito. Elas tinham um acessório chamado Menacer, né? Pistola de luz, né, Marquito? Pra joguinho de tiro, jogar o Duck Hunt. Já o próximo acessório, Marquito, esse eu pesquisei hoje e eu fiquei rindo sozinho vendo ele. Que é esse Activator, Marquito. Sabe do que se trata o Activator? Esse eu lembro, Eric, mas vou deixar você explicar, porque esse aí, quando eu vi, me trouxe tantas memórias que estavam guardadas no fundo do baú, que eu falei, não é possível que foi o Mega Drive que trouxe essa inovação para aquela época. A simples explicação da Wikipedia tá assim: o Activator permitia que o jogador usasse jogos de luta, dando socos e chutes no ar sem controles. Aí eu olhei e falei, que porra que é essa? Kinect tinha na época já? Fui pesquisar hoje. Ele é um trombolho que simplesmente você deixava é um círculo que você monta no chão e você tem que ficar dentro desse círculo e através de sensores infravermelhos, aonde você passa a sua mão ou passa o seu pé, e entende que é um botão do controle do Mega, Marquito. Aí o vídeo que eu vi, o cara não tava conseguindo calibrar. Cara, que absurdo, que engraçado que era ele tentando calibrar, porque numa diagonal é uma seta pra cima, numa diagonal é o A, na outra diagonal é o B. Aí pra cima é pra esquerda, é pra direita. Imagina lá em 1990 a precisão de um acessório desse, como é que devia ser. Esses acessórios, Eric, parece que foram lançados sem teste, sabe? Tive uma ideia aqui pra atrair o nosso público oriental, pra atrair mais clientes, acabar com a hegemonia da Nintendo. Qual que é a sua ideia? Um sensor que a gente vai botar no chão e vai ler nossos movimentos. E a gente vai poder fazer uma propaganda incrível. O negócio era esse, fazer uma propaganda incrível, que realmente a propaganda desse Activator era maravilhosa. O cara pulando, dando voador. Resposta perfeito, né? Não, é absurdo. Sendo que era muito ruim. A ideia era muito boa, novamente. Sempre a ideia era muito boa. Mas a tecnologia daquela época, o desenvolvimento necessário não acompanhava. Era horrível a calibração dele, ele não acompanhava seus movimentos. Imagina você jogando um jogo de luta, Eric.
um jogo Mortal Kombat, onde você precisa ser dinâmico, ser rápido nos seus movimentos. E o tempo de resposta é de 5 segundos. Ou o tempo de resposta era longo, ou então você tinha que dar 3 socos pra contabilizar um. Aí você dava um soco na diagonal, não pegava. Cansativo pra cacete, difícil pra caramba, não, nada prático, nada gostoso, nada divertido. Esse Activator era só um nome bonito, Eric. Eu fiquei muito curioso quando eu vi. Eu falei, mano, mentira que existia esse negócio. E simplesmente o que a gente via antigamente em filme futurista, como é que os caras imaginavam que seria pra ferramentas de captura de movimentos. É o que eles tentaram com esse Activator. E na hora que eu vi o cara montando, eu falei, isso aí não vai dar certo nem ferrando. O vídeo acho que tem 16 minutos, termina o vídeo e ele não consegue calibrar perfeitamente. Do nada ele acertou uma voadora lá, ficou todo feliz. Ele não deu uma voadora fisicamente, mas o boneco no jogo deu uma voadora. Ele falou assim, pô, deu uma voadora! Mas muito ruim, Marquito. Novamente, acessórios com nomes bonitos pra fazer propaganda. Agora eu vou te falar o nome de um acessório aqui, Eric. Olha que nome bonitinho. Power Base Converter, ou então Sega Mega Adapter. Que nome maravilhoso pra ser só um adaptador de cartucho de Master System pra Mega Drive, né? Uma retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade, Marquito. Legal, pô, interessante. Inovador também pra época, né? Inovador pra época, bacana. E também não funcionava tão bem, Eric. Não encaixava direito. Caralho. Ô Sega, alô Sega. Era tudo beta naquela época, tudo mal feito, não sei. Novamente, a ideia boa, nome bonito, fazer uma propaganda maravilhosa, não funcionava tão bem quanto deveria funcionar. Eu fico imaginando o viajante no tempo que voltou lá nos anos 90 pra dar essas ideias, porque é um viajante no tempo, Marquito. Vendo hoje que deu certo, tá, Marquito? Por quê? O Activator virou um Kinect, virou um VR. Exato, pra ser algo no futuro que funcione, tem que ter uma ideia no passado alguém que é uma porcaria. Tem que engatear, né, pra as gerações futuras correrem. Então, você que é crítico da SEGA, olha o tanto de contribuição que ela fez pro mundo dos games, né, Marquito? Os caras tá puxando um saco da SEGA. Doidos pra ganhar uma versão do Yakuza Piratas do Havaí. Essa oferta é mortal! Quem comprar no Mega Drive até 25 de dezembro recebe inteiramente grátis Mortal Kombat 3. Tem mais, você paga em 6 parcelas de apenas R$ 49,99. Sentiu? Tá bom, Marquito, vamos falar o porquê que estamos aqui hoje, né? Falar de jogos, que é o que importa neste podcast. Antes de falar dos nossos jogos favoritos, dos jogos mais vendidos, colocamos aqui algumas pequenas curiosidades. A primeira, Marquito, é que o Mega Drive ele possui uma bibliotequinha de 878 jogos. E aí eu me lembrei que o Super Nintendo a gente falou de 1000 e poucos jogos, né? Resolvi, Marquito, dar uma pesquisinha aqui, porque eu falei, pô, mas o Mega Drive tem 800, será que isso é muito? Será que isso é pouco comparado com outros videogames? Você acha, Marquito, que a biblioteca dele é maior do que muitos dos nossos videogames que conhecemos hoje em dia, ou não tanto? É jogo pra caramba, é que eu diria que ele tá entre um top 5, talvez, de console com mais jogos. Nem top 5, Marquito. O top 5 nós temos aqui PlayStation 2 em primeiro lugar, 4.300 jogos. PlayStation 1, 4.106 jogos. Não conta. PlayStation 4, 3.163. Xbox One, 2.708. Aí vem o 3, PlayStation 3 com 2.200, o 360 com 2.100, Nintendo DS com 2.030 e o Super Nintendo com 1.756 jogos. O Mega Drive, ele ganha do Nintendo 64, 393 jogos, mano. Dreamcast, nosso querido Dreamcast, 624 jogos. GameCube, 653. Nintendinho, 706 jogos. Wii U, 783. E aí vem o Mega Drive com 878 jogos, Marquito. Quase o mesmo número do Xboxzinho, que tinha 997 jogos. Em resumo, ele tá ali no meio da situação, né? Em minha defesa, Eric, eu falei que era top 5 comparado aos videogames da geração dele ou anterior, tá? Não me venha com Playstations da vida, não. Então, tá, em comparação aí ele fica, porque, ó, é o Super Nintendo com 1700, depois um game antigo que vem, o Saturn não é antigo, é antigo o Saturn? É depois do Mega Drive. É depois dele. Então é ele. Aí, então ele é top 2. Pela sua régua, está correto. E é que tem que ser usado mesmo aqui, tá certo. Ele é top 2 para os videogames da época dele. É aquela falácia que o Mega Drive
9 não tinha jogos, então é mentira, né, Eric? Tanto tinha jogos, como foi sim, top 2 da sua geração. Muitos desses jogos, Eric, vinham, como a gente já comentou, de fliperamas. Muito porte, muito jogo então feito pra você perder ficha. É até aquilo que eu brinquei, né? Jogos sem continue, jogos que você não tem vida infinita. A gente olha pros jogos de Mega Drive e vê muito jogo de ação, né? Muito jogo de luta, muito jogo de corrida. Dificilmente você vai ver um jogo de aventura no Mega Drive. Impossível você ver um jogo de RPG. Não, calma lá. Tá bom, vai um ou outro, mas Mega Drive, diferente do Super Nintendo, por exemplo, que tinha muito RPG, não era um jogo pra você ficar lendo. Era um jogo pra você esmechar botão. E é isso. Bater nos outros. Bater nos outros e se divertir e ver sangue voando na tela. Tanto que uma das principais desenvolvedoras desse tipo de jogo, hoje em dia, é a EA. A EA a gente vê jogo de esporte, jogo de luta, jogo de tiro, jogo de tudo. E você faz uma boa conexão, né? Jogos de esporte, EA, jogos de ação, Mega Drive. Então faz um certo sentido. Tanto que naquela época, Eric, a EA queria sim vender jogos, criar jogos pro Mega Drive. Só que o preço de licenciamento pro Mega Drive, pra EA, pra pequenininha EA naquela época, não era muito atrativo. Então qual que era a ideia da EA? Não sei como funcionavam as leis naquela época, mas a EA queria desenvolver o seu próprio cartucho. Então dane-se como que a Sega faz. Eu vou desenvolver do meu jeito o próprio cartucho, que vai conectar sim no Mega Drive, e não vou pagar nenhum licenciamento pra Sega, azar. O meu jeito de ser. Só que aquilo, ela chegou pra Sega, Sega, eu descobri como quebrar o seu código, conseguir criar cartuchos de uma forma que conecta no seu console, e vou fabricar dessa forma. Você quer dessa forma? Você quer que eu faça assim, dessa forma, entre aspas, ilegal, até beirando a pirataria? Faca no pescoço mesmo, né? Ou você vai diminuir o licenciamento, diminuir as taxas pra mim, para que a gente possa fazer da forma correta. A Sega viu que ela não tinha muito para onde correr e acabou aceitando. Falou, beleza, vamos fazer uma parceria então. Você realmente vai poder criar seus cartuchos dessa forma, de um preço mais acessível, só que aí eu vou ter então o meu dinheirinho também, né? Não vou sair perdendo dessa forma. Vamos ganhar todo mundo, né? Já que você tá com a faca e o queijo na mão, vamos fazer de uma forma melhor para nós dois. E foi isso que aconteceu. Tanto foi uma parceria de muito sucesso, EA e Sega, trazendo esses jogos então, ação, esporte, e fez muito sucesso, principalmente no Mega Drive. A EA bateu de uma tóxica, Marquito, na verdade, né? Desde sempre. Por isso que existe aquele perfil famoso Sucumba EA, né? Ou enquanto a EA existir. Mas sabe um negócio interessante, Marquito? Eu fui procurar aqui os cartuchos de Mega Drive e aí vai entrar novamente o meu flame, né? Feios, hein? Porra, eu olhei e aí eu lembrei que eu sempre achei os cartuchos de Mega Drive feio. Parece uns cartuchos feitos, não sei, a arte deles eu achava feia. O jogo de cores, parece uma impressão mal feita. E eu acho os cartuchos de Super Nintendo muito mais bonitos que os de Mega Drive. O que eu olhava sempre que eu achava quando eu vi um cartucho de Mega Drive e me deu a sensação quando eu li agora, Marquito, parece tudo que é jogo pirata. Você disse só o cartucho ou até mesmo a capinha dele, então, com o manual? Aí entra o outro ponto. A caixa eu achava ela maravilhosa, Marquito, muito bonitona e tal. Sim. E talvez isso que me causava um pouquinho de desconforto, porque quando eu abri a caixa, ela já era maior que o cartucho, né? Aquele cartuchinho pequenininho, falei, os caras gastaram todo o dinheiro na impressão da caixa e esqueceram do cartucho. Aí eu não gostava, não. Os cartuchos não tem muito o que reclamar deles não, tá, Eric? Tirando o fato dele ser aquele pretão que realmente parece que é um cartucho meio que aleatório, ele tinha um formato mais arredondado. Sim. Por exemplo, comparando com o Super Nintendo, que era mais quadradão, mais retangular nesse caso, ele tinha o seu charme, mas as cores não ornavam muito bem. Então, o console era preto, o cartucho era preto, tudo era preto, a paleta de cores era só pretão, não ficava bonito. Então, realmente, não é que eu não gostava, mas eu achava interessante o formato. Enfim, não gostava dos cartuchos de Mega Drive, mas das caixas eu achava elas estilosas, Marquito. Separamos aqui, Marquito, os 12 jogos mais vendidos de Mega Drive. E você, ouvinte, se pergunta, por que 12? Porque se você for pegar o nome Sega Mega Drive, começou. Dá 13 letras, não dá 12, gente. Tá bem mais que 13, boa. Ou não? Sega 4, Mega 4, 8. Drive 5, 13. Mais espaços. Tá bom. Em 12º lugar, Marcolino, Mighty Morphin Power Rangers com 1 milhão de unidades vendidas nos USA. Se for o mesmo do Super Nintendo, um joguinho interessante, Marquito. Beaten Up também, né? Então, acho que a grande maioria dos jogos que a gente vai falar aqui ou é de luta, ou é beaten up, ou é luta, ou beaten up. Mas sim, esse é um jogo beaten up. Jogo gostosinho, né? Que você escolhia os seus personagens favoritos, lutava contra os vilões ali do Power Rangers. Pra quem realmente viveu os anos 90,
Gostava muito de Power Rangers. Em 11º, X-Men, com mais de 1 milhão de unidades vendidas, ou seja, o primeiro Power Rangers foi 1 milhão. O X-Men é mais de 1 milhão, Marquito, já é mais de uma coisa. Esse X-Men, pelo que eu vi, o pessoal acha muito legal, porque ele não tem menu, Marquito. Você bota o jogo, ele já, quando você vê, você tá na porradaria já. É interessante, né? É o jogo perfeito de Mega Drive, então, né? Não tem nada pra ler, realmente é só pancadaria. Você já começa e sai dando porrada. Esse jogo, Eric, você escolhia entre o Gambit, Noturno, Wolverine ou Ciclope, e o jogo se passava dentro da sala de perigo, que o Magneto tinha infectado a sala de perigo com o vírus. Caralho. Em 10º lugar, Jurassic Park, também com informação aqui. Mais de 1 milhão de unidades vendidas, Marquito. O Jurassic Park, eu lembro que eu joguei um de Super Nintendo. Esse é maravilhoso. Difícil pra caramba, não entendia nada. Esse do Mega não é o mesmo, né, Marquito? Não é o mesmo. Esse do Super Nintendo, você entrava dentro das estações, o jogo mudava pra primeira pessoa, tal. Eu gostava muito desse do Super Nintendo. Você gostava muito, mas não citou ele no episódio do Super Nintendo, Marco Barbo. Esse do Mega Drive, Eric, você controla ou o Alan Grant, né, que é o nosso doutor favorito do filme, ou você controla um Velociraptor. Veja só você tem essa possibilidade, então, de jogar entre um dos dois personagens, assim, digamos. Então, bem diferente pro estilo de jogo da época, né? Fiz uma pesquisa rápida aqui, Marquito, 90% das pessoas iam de Velociraptor. Com certeza. Aí agora começa, tá? Nono lugar, Mortal Kombat 3 com 1,02 bilhões de unidades. Esse ele tá mais preciso, Marquito. Mortal Kombat 3, legal, né? Que eu não me lembro muito de ser um jogo tão falado. Pra mim faziam mais sucesso na época o 1 e o 2, e depois a franquia deu aquela morridinha, mas o 3 ainda teve seus minutos de fama, Marquito. Foi lançado lá em 95, né, Eric? Então, praticamente 7 anos depois do lançamento do Mega Drive. Então, realmente já estava no fim da geração. Mortal Kombat, a gente vai falar até mais a respeito, era o jogo do Mega Drive, né? Era um jogo que realmente trazia gamers pro Mega Drive. Se a briga fosse pra onde eu vou jogar o meu Mortal Kombat, entre o Mega e o Super Nintendo, todo mundo ia no Mega Drive. Em 8º lugar, Marcolino, mais um beat'em up, o terceiro da lista, Altered Beast, com 1,4 milhões de unidades vendidas nos Estados Unidos. E esse jogo eu não consigo entender o hype em cima dele. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo até uns bons tempos atrás, e muita gente fala assim, pô, clássicos de Mega Drive, Altered Beast, até que um dia, não sei se eu pesquisei ou caiu na minha timeline pra eu assistir. Caralho, o jogo é em stop motion, feio demais, mano. Os gráficos daquela época eram assim, Eric. Tá, tudo bem, mas nossa, Marquito, eu te entendo, Eric. É muito estranho o jogo, esse Altered Beast. A ambientação, nada faz sentido dele pra mim, mas acho que talvez isso que fez ele fazer sucesso, né? Vou te explicar o porquê, Eric. Duas coisas. Primeiro, era um jogo também de arcade, que foi então transportado pro Mega Drive. E segundo, é um jogo que vinha junto com o Mega Drive. Tá bom. Então você meio que era obrigado a jogar ele, é meio que obrigado a gostar dele. Então mesmo que você realmente não gostasse, mas eu acho que o fato dele vir junto com o videogame ajudou bastante. Mais um daqueles à frente do seu tempo, né, Marquinhos? Ou não. Em 7º lugar, Marquinhos, quando eu fui falar do Mortal Kombat, eu falei, agora começou, porque agora a gente só vai ver isso, beat'em up e o jogo de luta. E Street Fighter 2 Special Champion Edition, 1,65 milhões de unidades vendidas. E Street Fighter 2, que pra mim é o melhor jogo de luta de todos os tempos, que é o único que eu sabia jogar, que eu fechei algumas vezes. Se você for me enfrentar hoje no Street Fighter 2, você vai me dar um cacete e falar, nossa, você não era o bom nesse jogo? Não. Com certeza. Mas eu gosto muito do 2. E teve seu sucesso também no querido Meguinha, Marquito. Já não tem muito o que falar de Street Fighter 2, Mortal Kombat. Eram ótimos jogos de luta da época, né? A diferença é que se o Mortal Kombat era o jogo do Mega Drive, o Street Fighter era o jogo do Super Nintendo. Que a Nintendo vem na seção de jogos de luta que veio, por exemplo, no Mortal Kombat pro Mega Drive, ela precisava de uma franquia pra ela. E essa franquia foi o Street Fighter. Então ela pegou a exclusividade, entre aspas, do Street Fighter pra ela. Tanto que o jogo foi lançado depois pro Mega Drive. Foi um lançamento tardio, entendi. Exatamente. Então por isso, talvez, que o não esteja mais pra cima até nessa lista o Street Fighter 2. E perdendo para ele, Mortal Kombat 2 em 6º lugar com 1,78 milhão de unidades vendidas. Porra, pouco. Achei pouco. Olhando os que estão acima dele, tá pouco, Marquito. Pro Mortal Kombat, por ser o carro-chefe do Mega Drive. Mas é isso aí, Mortal Kombat 2 em 6º lugar, quase 2 milhões de vendas. Ainda mais porque, né, foi por causa dele que a SEGA teve que lançar o órgão regularizador de censura, Marquito. Eu achava que até teria mais. A diferença do Mortal Kombat do Mega Drive pro Mortal Kombat do Super Nintendo era praticamente o sangue, Eric. Sim. Enquanto o Mega Drive mostrava sangue mesmo, tava nem aí, desmembramento e tudo mais,
O Mortal Kombat do Super Nintendo, não. Era suor que saía dos personagens, né? Que era uma aguinha que saía deles. Tô suando. Isso. Os Fatalities não eram tão brutais quanto era do Mega Drive. Então essa era a grande diferença entre um e o outro. Pra jovem, né? Pra jovem. Exatamente. Agora, em quinto lugar, o único jogo de esporte aqui, Marquito. NBA Jam, 1,93 milhões de unidades vendidas. Já citamos ele no episódio recente, nosso episódio passado, retrasado de Reset, lançado em 93. O NBA Jam, do famoso Boom Shakalaka. It's on fire! E eu lembro muito bem disso. O NBA Jam eu lembro só de jogar na casa dos meus amigos, dos poucos que tinha Mega Drive. O NBA Jam, por incrível que pareça, eu joguei no Super Nintendo, então pro Mega Drive não tenho muito o que dizer, por mais que eram mesmos jogos. Mas falando de jogo de esporte, Eric, por mais que nessa lista só tenha o NBA Jam aparecendo, jogos de esporte como jogos de NHL, NFL, que era o Maiden, e o próprio NBA Live, eles também figuram entre os jogos mais vendidos pro Mega Drive, tá? Então, realmente, jogos de esporte, de luta e beat'em up, com certeza vai estar sempre entre os tops do Mega Drive. Tá, mas aí agora começa a nossa hipocrisia do episódio todo, Mike. Falamos que é um game pros jovens descolados que gostam de violência, de esporte. O Marquito falou, dificilmente você vai encontrar RPG. Quer jogar aventura e plataforma, vai pro Super Nintendo. Em quarto lugar, Sonic o Ouriço 3 e Sonic & Knuckles, com 4 milhões de unidades vendidas. Em terceiro lugar, Disney Aladdin. Mas calma aí, eu não entendi a parte que onde jogar RPG você vai para outro console. É um jogo de ação, Eric, jogo de corrida praticamente. Ah, verdade, o Sonic é um jogo de corrida. E o Disney Aladdin com 4 milhões de unidades, ele é o que, Marquito? Um jogo de aventura, Eric. E esse tá aí, não é à toa. Ele não é um jogo que tem pro Super Nintendo. Não, exclusivo. É um jogo exclusivo, por mais que o mesmo jogo da franquia foi lançado pro Super Nintendo de uma outra forma diferente. Ou seja, são dois jogos do mesmo nome, com formatos diferentes, com desenvolvedoras diferentes. O jogo do Mega Drive foi desenvolvido pela Virgin. Já o jogo do Super Nintendo foi desenvolvido pela Capcom. Como pode hoje em dia ter uma marca registrada de um nome pesado sendo desenvolvido para diferentes consoles, de formas diferentes também? Não é o mesmo jogo. Isso que é o mais legal de tudo. E tem a briga eterna, né? Qual que é o melhor? O Aladdin do Mega ou o Aladdin do Super Nintendo? Um é mais colorido que o outro tem um áudio mais bonito que o outro, um é mais dinâmico que o outro é mais arcade que o outro. Eu fico com o Aladdin do Mega. Eu fico com o Aladdin do Super Nintendo, Marcuri. Mas é engraçado, você falou Virgin, me deu uma memória aqui assim, que eu lembro que quando eu começava um jogo e aparecia o logo da Virgin, eu nunca associava com game, eu sempre achava que era alguma coisa relacionada com música, com cinema, não sei porquê. Sim, porque a Virgin é sempre responsável por álbuns de sucesso naquela época. Madonna, Michael Jackson, é sempre publicado pela Madonna, Virgin. Né? Like a Virgin. Em segundo lugar, Sonic o Ouriço 2 com 6 milhões de unidades. Quer chutar o primeiro lugar, Marquito? Se a gente falou de Sonic 3, Sonic Knuckles, Sonic 2, só pode ser o Sonic the Hedgehog, ou como eu gostava de chamar, The Engenhog. Sonic the Engenhog, para nosso amigo Marcolino ficar feliz, 15 milhões de unidades, Marcolino. Uau. Do salto do segundo lugar pro primeiro é absurdo. Pode-se dizer, então, Marquito, que ele foi perdendo as graças da torcida com o tempo? Porque o 1 vendeu 15 milhões, o 2 vendeu 6 e o 3 vendeu 4. O mais otimista fala que a franquia continua fazendo sucesso, porque ela figura entre os mais vendidos as 3 lançamentos. Já como eu não tô aqui com compromisso pela verdade, eu sou só pelo caos e para trazer entretenimento, direi que já mostrava-se ali que a franquia foi caindo com o tempo, né, Marquito? Que do 1 pro 3 o salto é de nada mais, nada menos que 11 milhões de vendas, Marquito. O pessoal perdeu a graça pelo ouriço rápido. Então, Eric, vamos voltar para aquela mesma história ali do Altered Beast. Sonic the Hedgehog vinha junto com o Mega Drive, então fazia sentido ter muitas unidades vendidas. Então eu acho que muito dessas vendas é realmente porque vinha junto com o console. Junto com o console, né? Você tinha que ter ele pra... Eu não vou lembrar a diferença deles de gameplay e quanto que eu sofria também naquelas fases que você tinha que pegar... Você tava em cima daquela bolinha rodando, e, tipo um pinball. Batia errado e voltava. Nossa, eu não tinha controle nenhum daquilo quando era mais novo. O controle era ruim, Eric. O controle era ruim. Não era você que tinha dedos errados. Era o controle que não funcionava bem. Muito obrigado, Marcolino. E aí esses foram então os 12 jogos mais vendidos de Mega Drive
bons títulos, Marquito, que muito me espanta que tem alguns que me parece que fazem sucesso, que são famosos só no Brasil. Porque quando eu olhei a listinha, eu falei, ué, por que esses jogos não estão entre os mais vendidos? California Games, Golden Axe, o próprio Echo the Dolphin, Marquito, o famoso jogo do golfinho. Eu vejo muita gente falar com carinho desse jogo. E eles não figuraram entre os mais vendidos. Mas desses que eu falei, o Echo the Dolphin foi até brincando. Mas o Golden Axe e o Street of Rage, eu jurava que eles estavam nos mais vendidos. Porque muita gente fala desses dois jogos, dois grandes beat'em ups. Só entraram aqui nas nossas menções honrosas, Marquito. Realmente não dá pra entender, Eric, ainda mais se tratando de um jogo que era exclusivo pra plataforma, como o Golden Axe. É um jogo que realmente todo mundo fala muito bem. E é aquilo, a gente podia até falar, né? Ah, mas é um jogo nichado de beat'em up. Mas não, né? A gente comentou aqui diversos jogos beat'em ups que todo mundo ama e que foram muito bem vendidos. Então realmente não consigo entender. Agora, já falando então da menção honrosa, antes da gente falar do nosso top 5, Eric, o Echo the Dolphin é a cara pra mim do Mega Drive. É aquele jogo que, não sei, eu vejo o Echo the Dolphin, vejo o Mega Drive, não consigo ver ele em outro console. Hoje, quando eu fui pesquisar os jogos pra poder sofrer e fazer meu top 5, Marquito, porque, como eu falei, minhas experiências são poucas, se fico puxado da memória, primeira página, os melhores jogos de Mega Drive. Na hora que apareceu o golfinho, eu falei, puta, Echo the Dolphin, caramba, que clássico. É, não é à toa, né, Eric? Ele também é um outro exclusivo no Mega Drive, né? Teve a sua versão pro Master System, teve a sua versão depois também pra PlayStation, etc, mas não pintou pra Super Nintendo. Acho que é por isso, então, que a gente tem essa memória bem marcada na nossa cabeça. A gente não jogava o Echo the Dolphin, por mais que era bem interessante, um jogo de golfinho, um jogo de fundo no mar, é bem diferente do que a gente via pra aquela época, um jogo mais tranquilo, um jogo mais calmo, um jogo com a trilha sonora mais envolvente, com um áudio mais bonito também. Acho que era essa a diferença desse jogo. Verdade, o áudio era diferente, né? Tinha um sonzinho mais calmo. Era um comfort game da época, né, Marquito? Agora, se tratando, Eric, de jogos realmente voltados pro público brasileiro, como você disse, que, será que é por isso que não tá no top 10? Um jogo que ficou muito marcado pra época, Eric, inclusive para as pessoas até que não gostavam de jogos do gênero, era o Ayrton Senna Super Monaco GP 2. Só que agora com a participação especial do Ayrton Senna. Depois do desenvolvimento dele, eles foram apresentar o jogo pro Ayrton Senna. Ó, seu Ayrton, tá aqui o jogo com o seu nome. A gente queria mostrar esse jogo pra você, pra ver o que você acha. A Ayrton Senna chegou lá e falou, beleza, toca aí, bota qualquer fase pra eu ver, vai. Tava pouco se importando, pra ser bem sincero. O desenvolvedor começou a jogar na frente dele e, obviamente, ele queria mostrar o melhor de si pro jogo, tá? Ele não queria ficar em último, ele queria ser o primeiro colocado, então ele jogou de uma forma agressiva. Então ele estava jogando na pista de Mônaco e, cara, quem conhece um pouquinho de Fórmula 1 sabe que a pista de Mônaco não tem como você forçar muita barra. É uma pista mais cadenciada, uma pista sem ultrapassagens, e a cada volta que o desenvolvedor ia fazendo as ultrapassagens, chegando em primeiro lugar, ele sentia que o Ayrton Senna estava ficando incomodado. Acabou de mostrar a demonstração, o Ayrton falou assim, seguinte, tá uma merda isso aí. É aquilo, Mônaco, você não tem como você fazer esse tipo de ultrapassagens. A zebra que você tá passando por cima e o carro tá perdendo velocidade, a gente usa a zebra a nosso favor, então não tem por que o carro perder velocidade. Se você entrar nessa velocidade, nessa curva 32, você vai morrer. Então não tem como você fazer essa curva em tal velocidade. Então acabou que o Ayrton Senna, de só nome do jogo, se tornou uma parte importante no desenvolvimento do jogo. Ele começou a dar dicas e entrar a fundo nos detalhes do jogo. Então eles voltaram o jogo para produção novamente, colocaram as dicas que o Ayrton Senna deu a respeito do jogo e lançou então um jogo com realmente a cara do Ayrton Senna. Caramba, da hora mesmo isso daí. Que eu achava só que... Eu achei que você ia falar, aí o Ayrton pegou e debulhou o jogo, chegou em primeiro lugar, mas na verdade não, ele odiou o jogo. Recentemente, um ano atrás, eu acho que 2 anos atrás, tem uma imagem do Hamilton jogando esse jogo, né? Que ele é muito fã do Senna, e aí tá a imagenzinha dele jogando o Ayrton Senna Super Monaco GP, que também não entrou nos mais vendidos, Marquito. E assim como outra aqui que é muito mancada, Mônica no Castelo do Dragão não tá no top 10, Marquito. Dona Tectoy lançando esse joguinho, uma versão do Wonder Boy. E é engraçado você ler sobre o jogo, que a ideia da Tectoy foi realmente atrair mais fãs brasileiros para terem um Mega Drive. Sim. Foi a estratégia aqui. E aí eles pegaram esse Wonder Boy e fizeram um port. O jogo não tem nada a ver com a Turma da Mônica. Nada. Zero. Nada. O que eles mudaram? Mudaram o Wonder Boy e colocaram a Mônica e algumas coisas da trilha sonora. De resto, mano, é um Metroidvania pra começar o jogo. bem, como eu posso dizer, não é complicado. Ele é difícil de entender quando você não tá acostumado com Metroidvania, porque você vai pra um canto, volta pro outro.
Fora que muita gente deve ter jogado e tentando, assim, mano, onde é que na Mônica tem dragão? Quem que é esse inimigo aqui? No fim das contas, fez sucesso por causa que é a Turma da Mônica, né, Marquito? Mas que não tem nada a ver com a lore de Turma da Mônica, não tem. Ela fez a mesma coisa com o Chapolin. Mudou o sprite do personagem principal, algumas coisas na trilha sonora, mas toda a gameplay e a ambientação manteve-se a mesma. Nesse caso do Wonder Boy, é que o personagem principal, ele usa uma espada. Então, quando for apresentar o jogo por Maurício de Souza, eles colocaram a Mônica no lugar do personagem principal, segurando uma espada. Então, ela ia lá, matava os inimigos, dropava moedinhas, tudo mais, e o Maurício de Souza só olhando aquilo, né? O jeitão dele calmo, né? Legal, bacana, bonito, show de bola, gostei, hein? Vai ser legal isso. Só que vou ver, te aviso. Vocês não vão usar nem fodendo a Mônica com uma espada na mão. Não Sim. tem como vocês usarem a Mônica, um personagem infantil, com uma espada na mão. Aí os desenvolvedores tiveram que rebolar, Eric, pra mudar a espada pra um coelho. E não era o tamanho exato da espada pra só transformar pro coelho. Então não era simplesmente mudar a skin. Teria que desenvolver mais hitboxes diferentes pra colocar um coelhinho na mão da Mônica. Então foi trabalhoso assim esse porte, por mais que seja um porte idêntico, só muda realmente a skin. Tudo porque a Mônica tinha que dar uma coelhada contra dragão, aí isso beleza, né? Mas a espada não podia. Muito fiquei triste que não entrou no top 10, Marquito. Seguindo, Marquito, outro que não poderíamos deixar de falar, até porque prometi que seria sobre Master System esse episódio, já que já não é, vou puxar a sardinha aqui. Temos nas menções honrosas também, e estava nos sites dos melhores jogos de Mega Drive, Phantasy Star 4. Não é o mesmo do Master System, né? Porém, é da franquia Phantasy Star, que a nossa querida ouvinte Juliana gosta bastante, e está aqui nas menções honrosas, Marquito. Porque vocês ouviram lá atrás o Marquito falando, você não vai encontrar um RPG do Mega Drive. Eu falei, calma, torcedores. Tá bom, tem um RPG no Mega Drive. Um melhor RPG. Até que não, sabia, Marquinhos? Tinha uns outros lá aqui nesses top alguma coisa de melhores jogos de Mega Drive. Aí o Phantasy Star foi o que me chamou a atenção. Mas teve uns outros que eu li lá que eram RPGs também. Mas é aquilo, não era o foco realmente, né, Eric? A gente tem o Phantasy Star que foi um sucesso, mas foco mesmo novamente. Jogos de esporte, jogos de beat'em up e jogos de luta. O jogo de esporte, Eric, não poderia faltar de citar também nas menções honrosas, California Games. Porra. Que joguinho gostoso, hein? Andar de skate, surfar, andar de bicicleta, ou até fazer embaixadinha, Eric, com... Futebol era o nome, eu ficava falando, mano, que porra que é esse futebol? Onde que é esse futebol? Fazer embaixadinha com uma pena, não pena não, né? Com uma peteca. Uma petequinha, meio que uma petequinha, né? Pô, California Games eu só tenho a lembrança de que, pô, um jogo clássico, e meus amigos jogavam, mas eu era horrível em todos. Não entendia o esquema de botões. Sim. E tem o 2, teve uma outra versão que tinha surf, se eu não me engano. Eu falei bem pra caramba, mas eu me matava nos jogos de surf. Esses jogos de peteca também nunca dava certo. Eu acho que só no patins eu ia bem. O restante, nossa senhora, eu era horrível. Né? E atenção para as últimas do mundo animal! Siga! Super Street Fighter 2 para Mega Drive! 40 megas de pura pancadaria! E aí, moleque? Super Street Fighter 2 para Mega Drive! Chega! Enfim, vamos então para o nosso top 5 melhores jogos de Mega Drive de cada um de nós, certo? Queria dizer que eu fiz um ranking quântico aqui, porque eu coloquei jogos que me trouxe, quando eu olhei, eu falei, pô, tem alguma memóriazinha, eu lembro de ter jogado, eu lembro de ter visto alguém jogar, ou sempre que eu vejo esse jogo eu acho ele interessante, porque, como a gente falou durante o episódio todo, não tive um Mega Drive, eu tinha um Super Nintendo, então minha experiência com o Mega é pequenininha. Já adianto que com o episódio de Master, no meu top 5 eu vou roubar o de alguém aí, dos ouvintes, pra poder falar. Desculpas à parte, vamos lá. Em quinto lugar eu coloquei um que é realmente isso. Eu não lembro se eu joguei esse jogo. A memória não sei se é uma memória imputada ou se eu vi alguém jogando, mas sempre que eu ouço falar desse jogo, alguém menciona ele, eu vejo um vídeo, me dá uma sensação boa. Eu falei, puta, verdade, hein? Esse jogo era legal. Castle of Illusion, Marquito, da época que a dona Disney fazia bons jogos do nosso amigo Mickey junto com a querida Minnie. Esse tem uma ambientação mais fantasiosa, né? Porque o nome é Castle of Illusion, né? Tem uma bruxinha.
Aí eu já fui procurar o vídeo, Marquito, eu coloquei lá, né, Castle of Illusion, o primeiro vídeo que eu cliquei, um gráfico mó da hora, eu falei, cara, isso é Mega Drive? Aí eu fui lá, era um port do Xbox, Tá, porra, Eric, pelo amor de Deus. CG, eu falei, oxe, CG no Mega Drive? Que porra que é essa? Aí eu achei legal que eu consegui comparar a diferença dos remasters, porque o início no Mega Drive é só o Mickey e a Minnie e embaixo um textinho passando, né? Aí muda as imagens. Já no Xbox não, já é um CG realmente, né? Esse Castle of Illusion, o cara do vídeo que eu assisti fechou em 40 minutos, Marcolino, o jogo. Caramba, 40 minutos. E o que é o Castle of Illusion? É um jogo de plataforma do Mickey em busca da Minnie. É um Mario do Mickey, né? Que roubam a Minnie dele, ele vai atrás, tem seus power-upzinhos, mas é um jogo de plataforma do Mickey. Mas eu acho interessante a ambientação dele, fantasiosa. Sim, não. Joguei bastante ele, mas pro Master System. O Mega Drive eu não cheguei a jogar, mas eu vi vídeo sim no Mega, e ele mesmo não sendo o jogo do Xbox que você citou, é um jogo bonito. Sim. É um jogo que não envelheceu mal. É um jogo que realmente eu jogaria hoje tranquilamente. Marcolino sempre tenta fazer a listinha dele parecida com jogos parecidos, né? Então tem um jogo de fantasia aí no seu quinto lugar, Marquito? Temos um jogo da Disney também em quinto lugar, Eric, do amigo do Mickey Mouse, que nesse caso é o Donald Duck. O jogo em si é o Quackshot. Foda pra caralho, lembrei agora. Posso roubar, Eric? Pode. É um jogo que eu não joguei. É um jogo que eu ia na casa de um amigo e ele alugou a fita do Quackshot e ficou jogando. Eu não lembro se ele era cuzão ou não de não ter deixado eu jogar, ou se eu realmente estava feliz em só assistir ele jogar. E que jogo legal, que eu sentava do lado dele, brincando agora, falando sério, não tinha vontade de jogar, eu tinha vontade de ficar assistindo, de tão bonito que era o jogo, de tão dinâmico que era. Quem estava acostumado com jogos da Disney, jogos bobinhos, jogos de aventura, jogos mais coloridos. Esse não, é um jogo mais sério, um jogo mais sombrio, é um jogo então mais sério, mais voltado, por exemplo, a aventuras como Indiana Jones. Então o Donald tá usando armas entre aspas, né, já que ele usa uma arma de desentupidor na mão. Tem um pouquinho de lúdico nisso aí também, não ia usar uma arma de pólvora. Sim. Mas de qualquer forma é um jogo mais sério, um jogo mais colorido, com uma jogabilidade mais variada. Saudades, Marquinhos, de joguinhos assim da Disney, tá? Eu lembro que a última vez que fui abraçado por uns jogos assim foi quando eu joguei o Kingdom Hearts 2, que você interagia, né, nos mundos da Disney. Todo mundo sabe, né? Pato Donald de Pluto fazendo parte da sua party. Mas saudade nos joguinhos de plataforma usando os personagens. E até porque existiam animações do Pato Donald como fingindo ser o Indiana Jones, fingindo ser o Zorro. E tinha os jogos dessa ambientação, eram legais. A gente já falou sobre isso, né? As licenças eram mais fáceis, talvez, de se conseguir antigamente. Aí podiam criar jogos assim, né? Com os personagens que a gente gosta. Vamos então, Marquito, o meu quarto lugar. Já que você roubou no seu quinto, eu vou roubar no meu quarto. Vai. Coloquei Super Monaco GP. Não o do Ayrton Senna. Eu sou anti-Ayrton, mentira. Ah, sacanagem. Mas por que eu coloquei esse? Porque era o que eu assistia o meu primo jogar, Marquito. Que ele tinha um Mega Drive. E eu lembro que ele era sacana comigo. Na época ele já dirigia e ele já sabia trocar marchas. Tudo bem que hoje eu dirijo e não sei trocar marchas, tudo bem, né? E aí ele botava no manual pra jogar e sempre que eu pedia pra jogar ele dava o controle na minha mão e não conseguia passar da primeira curva, né? Sacanagem. Mas eu achava muito legal que eu ficava assistindo ele jogar e eu sentia que era muito realista o jogo. Ele tinha que ir pro pit stop, abastecer. Sim. E olhava no retrovisor e tinha um cockpitzinho. Trocar pneu. Trocar o pneu. Eu achava o jogo muito realista. Então eu tenho uma lembrança muito boa de Super Monaco GP, Marquito. Tanto esse quanto era do Nigel Mansell ou do Alan Prost, um dos dois. Que também tinha, que era bem legal. A sensação de velocidade nesse jogo era interessante, né, Eric? A gente tá falando de um jogo feio, mas era um jogo que dava a sensação realmente de velocidade, dava a sensação que você estava fazendo ultrapassagens, estava pisando fundo para realmente passar o seu inimigo. Eu tenho lembranças de jogos como OutRun, por exemplo, ou até mesmo o Top Gear, que é meio que o carro parado e o cenário correndo. Então o carro tá parado e o cenário que tá se mexendo. Esses de Fórmula 1 não, realmente você sentia o carro correr e não o cenário que estava se mexendo. Era bem feito. É realista pra caramba aqui, Super Monaco GP. Eric, pro meu quarto lugar, vou manter a tradição de falar de jogos da Disney e vou falar da melhor sim versão do jogo do Disney Aladdin. O jogo que foi lançado lá em 93, Eric, então a gente comentou, né, que foi um jogo que teve sua versão exclusiva pro Super Nintendo e uma versão exclusiva pro Mega Drive. Eu, como usuário de Super Nintendo, então tinha jogado diversas vezes o Aladdin pro Super Nintendo, sabia de cor o que fazer, quais fases passar, como matar os inimigos, etc, etc. Quando eu vi o Aladdin do Mega Drive, eu falei, cara, esse jogo sim é um jogo mais de adulto mesmo, não é um jogo de criança. Por mais que naquela época eu com, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos de idade, era sim uma criança.
mas eu queria mais desafios, já que eu já conhecia o jogo do Super Nintendo de cor salteado. Pra você ter ideia, então, em relação a diferenças entre os jogos, por exemplo, o jogo do Aladdin do Mega é mais focado em ação, então você usa a espada pra matar os inimigos. Já o jogo do Super Nintendo, você fica pulando em cima deles, jogando maçã em cima deles. Sim, verdade. Então é um jogo mais lúdico também. Na parte gráfica, os gráficos do jogo do Mega Drive são mais fluidos, então é aquele jogo que é mais dinâmico. Já os gráficos dos jogos do Super Nintendo são gráficos mais cartunescos, mais bonitinhos, mais coloridos, mas são animações mais bonitas, não parece ser uma pessoa andando, parece ser um desenho andando. Em relação às fases do jogo, as fases do Super Nintendo elas são mais complexas, esse é um ponto positivo, então tem exploração vertical e horizontal, já a exploração do jogo do Mega era mais horizontal. Então é realmente um jogo mais beat'em up, até se não posso dizer dessa forma. E por último, Eric, como não dar o braço a torcer e dizer que a trilha sonora do Tony Talarico era muito melhor que a trilha sonora do jogo do Super Nintendo? Tony Talarico é famoso esse nome aí, Marquito. Não é só pelo meme, não. O Talarico, Eric, foi premiado com mais de 25 prêmios pelo seu trabalho. Então realmente não é um Zé Ruela qualquer, não é um talarico qualquer. Não é um talarico qualquer. Nunca talaricou o prêmio dos outros, né, Marquito? Jamais. Eu não tenho conhecimento nenhum do Aladdin de Mega Drive. Eu só sei que tem essa versão. Aí você ficou falando, eu fiquei realmente curioso pra assistir uma gameplay. Terminando esse episódio, assistirei uma gameplay de Aladdin de Mega Drive, Marquito. Chegamos ao pódio no meu terceiro lugar. Este realmente eu joguei uma ou duas vezes na vida, mas eu tenho uma lembrança gostosa desse jogo. Road Rash eu coloquei no meu terceiro lugar, Marquito. A lembrança gostosa é que as únicas vezes que eu joguei foi quando eu viajei com os meus pais para o Nordeste, para a cidade natal do meu pai, que chama-se Lima Campos, no Maranhão, Marquito. A cidade tem de extensão 1 quilômetro. Tá. E não estou brincando. Na época que eu fui, em 94, se falasse que tinha 5 mil habitantes na cidade, era muito. Acho que eu já até falei isso em alguns episódios anteriores, né? E tinha uma pequena lan house na cidade. E aí, nessa época eu já era viciadinho em videogame, enchi o saco do meu pai pra eu poder ir na lan house, e ele queria que eu fosse com ele caçar onça, pular em açude. Quando ele deixava eu ir pra essa lan house, os Super Nintendos eram bem disputados. Galera jogando Mortal Kombat, jogando International. E tinha os Mega Drives também. E aí um dia eu consegui jogar, porque era muita criança na cidade, todo mundo, pra você conseguir uma hora era difícil, né? E aí liberou um Mega Drive lá com o Road Rash pra jogar, e eu joguei, eu achei muito legal. Tanto que depois eu fui jogar uma versão diferente, que eu acho que foi pra Play 1. Joguei muito, mas o jogo nunca acabava. Aí eu falei, caramba, deixa quieto isso daqui. Mas às vezes que eu joguei esse do Mega, eu achei bem legal, que nada mais é que um racha de moto que você pode bater no seu adversário com várias e várias armas que você pega pelo caminho, mas é mais uma lembrança afetiva do que a falar que o jogo é, nossa, muito bom assim. Mas é um jogo legal sim, o Road Rash, né? O Road Rash merecia um remaster decente pra hoje em dia, Tarek. É um jogo realmente gostoso de jogar. É um jogo de corrida, inicialmente, mas se você quiser só bater... Você bate. É um Carmageddon mais leve, assim, digamos. Eu ia falar do Carmageddon aqui, de verdade. Mas falando em jogos de bater, Eric, eu posso dizer que o meu terceiro colocado tem uma história muito parecida com a sua, tá? Quando eu ia pra Barbacena... Não, brincadeira. Quando eu ia pra Sumaré ver meu primo Lucas, um grande ouvinte do nosso podcast... Mais novo papai, né, desse podcast. Exatamente, também. Parabéns ao Lucas e sua pequena filha. A vai loguinha, né? Vai dar muitas alegrias e pouco gameplay pra ele nesse começo, Lucas, se prepara. Ô Lucas, bonito seu cabelo grande, hein? Cuida bem do seu cabelão aí. Que vai cair, vai puxar, vai acontecer tudo. Mas vamos lá, Eric, então eu ia visitar meu primo e a gente ia assim também nessas locadoras de videogame. Pra mudar um pouquinho, não ficar jogando só pro Super Nintendo, a gente ia assim jogar o Mega Drive. E tinha um estilo de jogo que eu particularmente não gosto hoje em dia, não me sinto com vontade de jogar hoje em dia, mas como eu jogava com ele e gostava muito, então eu tive boas memórias afetivas que eu vou citar 2 jogos do mesmo estilo, que é o Streets of Rage 2 e o Battletoads. Eu vou falar mais do Streets of Rage 2, porque o Battletoads é um jogo maldito, com dificuldade extrema, que não vale a pena ser mencionado, né? Mas é um bom jogo de beat'em up. Já o Streets of Rage 2 é aquilo, né? Você escolhe entre 4 personagens com habilidades bem diferentes entre um e o outro. É um beat'em up também muito bem feito, que em co-op se torna muito melhor ainda. Então eu tenho essa memória assim afetiva de jogar com ele e me divertir bastante com ele jogando Streets of Rage. Por isso que eu boto ele no terceiro colocado. Que muito espanta não estar no top 10 jogos mais vendidos de Mega Drive, porque todo mundo fala também de Streets of Rage. E todo mundo sabe também que ele mama muito pro Final Fight. Mas, pô, era uma briga. Existia o console War e existia também os Games Wars, né? São os dois que encabeçavam os melhores beat'em ups dos anos 90, tanto Final Fight quanto Streets of Rage. E quem gosta de Streets of
Rage defende com unhas e dentes, assim, que é o melhor beaten up. E muita gente se decepcionou com o 4, que saiu recentemente aí já para os videogames mais modernos, que não conseguiu trazer de volta a essência da franquia. Mas é um belo joguinho. Eu que sou suspeito para falar de beaten ups, cheguei a jogar o Streets of Rage 2 depois de um tempo na casa de um amigo, depois de mais velho mesmo, que ele achou no baú da casa dele o Mega Drive e falou, vamos jogar, vamos. É legal sim, o Streets of Rage tem o seu espaço. O meu segundo, chegamos ao segundo lugar, Marquinhos, Medalha de Prata. É um jogo que eu acho que pouca gente conhece, mas pelo que eu vi hoje nos sites de jogos, os melhores jogos de Mega Drive, ele figura em posições altas, sim. Também tem uma lembrança dele que eu me lembro que quando eu estudava, tinha feira de ciências na escola, Marquinhos, hoje em dia não tem mais. E uma das feiras de ciências que eu fui, uma certa sala do ensino médio, na época que era colegial na nossa época, Marquinhos, né? Tão velho, no primário, os adolescentes do colegial fizeram alguma coisa que eles podiam levar jogos pra gente jogar. Nossa, eu tive isso também. Eu joguei esse game que eu vou citar aqui e ele simplesmente abriu um espaço-tempo na minha cabeça. Eu falei, caralho, o que é isso aqui? Na época nem tinha o termo, mas eu acho que eu devo ter pensado. Videogame 2.0 que eu estou jogando, cara. Comix Zone, Marquito, que absurdo. Tanto que depois de muito tempo eu fiquei pensando nesse jogo. Eu falei, caralho, mano, eu lembro desse jogo e eu joguei no Google. Jogo em que o personagem entra numa história em quadrinho e você pode rasgar as páginas. Sim. Ele é muito diferente de tudo que tem até hoje, eu acho, Marquito, Comic Zone. Ele é simplesmente isso. Você é um desenhista que simplesmente é puxado pra dentro do seu próprio quadrinho. E é um beaten up com aventura. Porém, você, para as fases que você passa, você pula realmente de uma página para outra do quadrinho. Sim. Tinha um botão que você segurava, que você rasgava uma página do quadrinho pra fazer um aviãozinho pra acertar nos inimigos. E ele é difícil pra caramba, no nível de Blackthorn do Super Nintendo. É o Comic Zone. E aí entra o que o Mark falou sobre o Aladdin, que tinha a paleta de cores era mais bonita do que o do Super Nintendo, né? As cores e o gráfico desse Comic Zone, ele nem parece que é um jogo de Mega Drive. Ele facilmente se passaria hoje em dia como um indie bem polido, Marquito, de Play 5 e de Xbox 360. Porra, Comic Zone, eu tenho um carinho especial pra esse jogo. Depois de mais velho, eu baixei um emulador, ou ele tem uma versão de PC. Eu comecei a jogar, mas muito difícil, realmente muito difícil. E aí eu assisti um vídeo de um cara fechando, então eu fechei ele no YouTube, Marquinhos. Mas, cara, que jogo bacana. E eu lembro me lembro bem da minha sensação de jogando ele e do quanto que eu achei ele inovador e continuo achando até hoje. Quem não conhece, procure pelo Comic Zone. E se eu não me engano, eu citei ele num draft nosso. Sim. Eu falei dele, né? Porque realmente eu falo com gosto desse joguinho. Muito bacana. Fora que o cabelão, o rabo de cavalo do loiro do personagem principal é muito da hora também. Ele é um personagem... Ele sim é o jovem descolado, é aquele personagem. Ele meio que quebra a quarta barreira, né? Ele rasga as páginas, ele fala com quem tá jogando. Verdade. Eu tive a oportunidade de jogar ele pra computador. Então essa versão que você jogou pra computador eu também joguei. Era um daqueles CDs que vinha 1 milhão de jogos. Eu ia instalando cada um deles pra ver se era bom ou não. E normalmente era tudo ruim. Esse eu instalei e falei, porra, calma aí. O que tá acontecendo aqui? Isso aqui é uma joia. Isso aqui é um jogo muito bom, muito bem feito e muito bonito. É o que você falou. Se fosse lançado hoje... legal, pessoal. Muito bem feito. Um jogo bonitinho, indiezinho, né? Honesto, bacana. Movimentação boa, difícil. É um dos beat'em ups mais honestos que eu conheço, mais bem elaborados, diferentes do que a gente tá acostumado normalmente, que é só um personagem andando pela cidade, subindo elevadores, bibibi, blá blá blá. Movimentação vertical, acabou, isso, né? não muda muita coisa. Esse muda bastante. Você poder interagir com um gibi e ser um jogo de gibi, que é algo que a gente gostava, quem é dos anos 80, 90, ama gibi de paixão, você ter um personagem de gibi controlável, é bem diferente. Eu também recomendo bastante o Comic Zone. E eu lembro que pra você passar, às vezes, de um quadrinho pro outro, você rasgava a coluna, né? Da diferença de um quadrinho pro outro. Porra, muito bem feito. E o seu Second Place, Marcolino? Também é um jogo de luta, Eric, mas dessa vez não é um beat'em up, sim um jogo de luta de verdade. De macho. E eu acho que foi o primeiro jogo de luta que o Marquinhos jogou na vida. E foi um jogo de luta que uma criança de 8 anos de idade, talvez não era a época pra ela jogar, não sei. Pelo menos naquela época era diferente, né? Hoje em dia, 8 anos de idade, as crianças já estão por aí, pelo mundo, mas joguei Mortal Kombat 2. E eu joguei na casa de adultos. Eu lembro claramente dessa memória, tá? Eu tenho poucas memórias da minha infância, e essa eu tenho uma memória clara. Eu tava na casa de... Não sei como fui parar naquela casa, para o início de conversa. Ixi, Marquinhos.
Mas eu estava entre adultos, né? Se a gente pode dizer assim. Acho que naquela época eles deveriam ter seus 16, 18 anos. Mas eram sim usuários de Mega Drive. Então fazia todo sentido eu estar jogando Mortal Kombat pra Mega Drive naquela época. E eu via Scorpion dando um come here. Eu via Sub-Zero dando gelinho. Eu via o Raiden, via, sabe, os personagens clássicos do Mortal Kombat 2 sanguinários, dando uppercut, dando fatalities, arrancando cabeça fora, arrancando espinhas fora, e eu olhava aquilo, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? Isso é videogame? Não, minha mãe não deixa eu jogar esse tipo de coisa. E era um jogo que marcou bastante. Normalmente é um outro estilo de jogo que eu não gosto hoje em dia, eu não jogo hoje em dia. Mas pra aquela época ele me prendeu. Eu falei, porra, isso aqui videogame. É diferente. Isso aqui é videogame. Tanto que se a gente for comparar o Street Fighter com o Mortal Kombat são pessoas reais, que perderam suas cabeças, perderam suas espinhas. Nas filmagens. Nas filmagens, exatamente. Eles deram a vida pelo Mortal Kombat. Então, o estilo de jogo, a gameplay dele é diferente. Então ela chama atenção, porque realmente você parece que tá vendo personagens de verdade. Brincadeiras à parte. Foi muito bem feito esse tipo de gravação. Ele chama atenção. E o Marquinhos da época falou, porra, olha, não posso mostrar pra minha mãe, mas sempre que eu vier na casa desses adultos aqui, eu vou querer jogar Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 eu joguei bastante no Super Nintendo. Até minha mãe me proibiu de jogar, porque o que a gente vê a Record fazendo hoje, que é uma ode contra os games, a Globo e o Fantástico fazia muito nos anos 90, né? Vai e veja esse jogo violento, e minha mãe assistia e me proibiu de jogar o Mortal Kombat, mas eu jogava escondido do mesmo jeito. Também tenho um carinho pelo Mortal Kombat 2, igual tenho pelo Street Fighter, eu acho, Marquito. Gostava de tentar chegar no final da torre com o Shao Kahn. Sim. Não sabia fazer nenhum fatality. Ele é mais difícil pra entrar os comandos também do que o Super Nintendo. Não é todo mundo que é só uma meia lua pra frente que sai um especial, né? Ele é bem mais complexo no caso. Mas eu gostava bastante de Mortal Kombat. Do Mega Drive, eu acho que só assisti alguns amigos jogando, porque eu lembro dessa diferença do sangue. Ele era muito mais sanguinário, né, Marquito? Realmente marcou uma época e marcou a geração, né? Foi ali que começou realmente a crescer os delinquentes que existem hoje, né? Primeiríssimo lugar, o meu não poderia ser outro, Marquito, e não poderia ser tão roubado e tão clubista quanto eu fui. Nunca joguei esse jogo, só assisti a gameplays, nunca nem vi amigos jogando. Fui ter conhecimento desse jogo depois de velho e fui atrás de gameplays, mas não tem como. Em primeiro lugar, o rei do pop tinha um jogo pra ele de Mega Drive, Marcolino. Moonwalker, simplesmente Michael Jackson indo atrás de libertar crianças que estavam sendo feitas de refém. Michael! Meio suspeito, mas né, eu sou o cara que prega pela inocência do meu querido Michael. E não tinha como, né, não colocar aí em primeiro lugar o joguinho dele, porque eu sou muito fã e foi por puro clubismo, Marquito, porque as minhas lembranças são muito melhores do Comic Zone do que do Moonwalker, mas... Esse jogo é ruim, Moonwalker mas é o Michael Jackson, Marquito, porque o homem gostava de videogame, é ele. Podia até aceitar o Sonic, que ele participou da trilha sonora também, né? Mas vamos de Moonwalker em primeiro lugar, Marquito. Bom pra caramba, gostem de sua época. É que eu sou traumatizado por esse jogo. Eu joguei ele só pra Master System, e também é outra memória que eu tenho clara na minha mente, eu jogando Moonwalker pra Master System. Então eu vou botar ele em primeiro lugar no top 5 de Master System. Eu lá jogando ele que na última fase, um jogo difícil, minha mãe me chama, Marquinhos, vem jantar, filho. Eu, como uma criança educada, tá bom, mamãe, estou indo. Ao invés de deixar o controle de cantinho e jantar, não, eu fiz questão de dar pause no jogo. Só que o pause no Master System ficava lá no console. Então, ao apertar, eu não sei se eu fui muito indelicado com o console, eu apertei meio forte e travou o jogo. Não, travou o jogo, mexeu a fita um pouco, né? Que tristeza, nunca mais joguei esse jogo, por isso que eu tenho um áudio mortal dele. Tô falando tão mal dele. Feche no YouTube, Marquito, e se satisfaça. Tá bom, mas vai ser realmente o jogo de Michael Jackson pra aquela época, é aquilo, né? Pra vender console, pra atrair o público pra essa nova geração de videogames. Perfeito em um jogo do seu tempo, Marquito. E o seu? Você vai ser clichê no primeiro lugar, Marquito. Certeza. Jamais seria. Você vai colocar aí no seu primeiro lugar FIFA 97, alguma coisa assim. Jogaço. Poderia muito bem falar de FIFA 97, Eric. Mas não, vou tentar fugir um pouquinho do clichê, por mais que sim, vai ser clichê, tá? Poderia falar aqui de Sonic 1, Sonic 2, ou até mesmo Sonic 3. Mas esses jogos eu joguei no Master System, então eu pretendo falar deles lá quando a gente for falar de Master System. O que eu quero falar mesmo é de Sonic and Knuckles. E é um jogo, Eric, que foi lançado lá em 94 pro Mega Drive. A diferença do Sonic Knuckles e dos outros Sonics é que eu entendo que ele é um jogo mais cadenciado.
se você for jogar co-op. E é um co-op diferente, não é um co-op de os dois saindo correndo na tela e ver quem chega primeiro no final da fase. É um co-op que você consegue ajudar o amiguinho. Muito legal. Então você pega seu amigo e vai transportando ele para lugares mais altos, para ajudar ele a subir em outro lugar. Ou então você pode jogar com o Knuckles, que é um personagem diferente, né? Um personagem único, que não tinha, pelo menos, aparição nos outros jogos. Quem que é esse personagem diferente, vermelho, estranho? Do mal. Começou a ter lore, então, de verdade, os jogos do Sonic. É um jogo que me marcou bastante, porque eu, novamente, não tinha Mega Drive. Então sempre que eu jogava ele, era na casa de alguém. E se eu jogava na casa de alguém, eu jogava em co-op. E era um co-op que eu não estava acostumado que existia nos jogos de Sonic. Jogos de Sonic, novamente, é sair correndo que nem maluco. Ou então, no máximo, sofrer nas fases que tem bolha, ou então aquelas fases que tem lugares mais apertados. É até uma boa pegadinha, né? A gente sempre lembra do Sonic como sendo um jogo de corrida, mas ele tinha muitas partes de plataforma que era muito difícil também. Poder jogar com duas pessoas ao mesmo tempo e ter um ajudando o outro era diferente, era único para um jogo do estilo do Sonic. Então por isso que ele me lembra bastante e eu boto ele no primeiro lugar para os jogos de Mega Drive. Você me trouxe uma boa lembrança, Marcolino, que eu lembro que eu joguei esse Sonic Knuckles, algum emuladorzinho para computador, e eu gostava bastante dele. Belo joguinho e você não foi clichê não, Marquito. Geralmente o pessoal vai citar 1, 2 e 3, mas o Knuckles e o Shadow... os dois é 80 por hora, Marquito. Eu não tenho essa experiência com Shadow, Eric. Eu não tenho esse frisson todo que todo mundo fala. É o Shadow. Eu, pra mim, é Knuckles, Tails e Sonic. É a tríplice trindade do mundo do Sonic pra mim. Tríplice trindade do mundo do Sonic, boa. Ótimo top 10 que a gente acabou fazendo aqui, né, Marquito? Dividido em top 5 de cada um. Bons jogos de Mega Drive, bem diversificados. Não fomos, eu acho que, pro clichê. Então, teve um Sonic aqui no meio. Jogos diferentes, que mostra que os 878 jogos de Mega Drive poderiam agradar a gregos e troianos, né, Marquito? Uma boa biblioteca de jogos. Realmente, Eric, são jogos maravilhosos. A gente conseguiu fazer um top 10 de respeito aqui. Mas, infelizmente, como o nosso querido amigo Super Nintendo, não é um videogame fácil acesso. Não é um videogame que você simplesmente vai ali na Fast Shop e sai comprando. Por mais que é um videogame antigo, Eric, que não é de tão fácil acesso, ele continua, sim, sendo realmente comercializado pela SEGA hoje em dia. Então, caso você queira ter essa experiência, meu caro ouvinte, de jogar um Mega Drive sem ser num emulador, ainda é possível. E se torna ainda mais possível se por acaso você participar de um tal de sorteio de ouvintes do Vai Logar Hoje e quem sabe conseguir então um descontinho de R$50 para adquirir o seu Mega Drive. Se paga, dá até para comprar um Mega Drive por R$50, né, Marco? E para participar é muito fácil. Todo episódio aí, Marcolino, a gente pede uma prenda para os ouvintes, para eles nos mandarem uma resposta para uma perguntinha que a gente faz aqui, ou uma frase-chave. Sempre tem a ver com o tema do episódio, valendo esses R$50. A gente brincou para comprar o Mega Drive, mas não, valendo em gift cards, que pode ser de Xbox, de PlayStation, de PC, não mais de iFood. Sabia que o iFood não está mais disponibilizando gift cards, Marcolino? Sério? Eu fui procurar, não achei no PicPay, que é onde geralmente eu compro. Aí dei uma pesquisada breve assim, tem uma matéria de agosto que a iFood vai tirar do ar os gift cards, então já começou a sair das lojas. Pelo menos não encontrei e vi essa matéria. Então, se você queria um iFood igual o nosso querido Juan, que pediu para quebrar o dele em dois, não vai ter como. Agora, qualquer outra loja que tenha gift card, nós estaremos muito disponíveis para poder te pagar caso você ganhe esse sorteio de ouvintes. E é só mandar a frase-chave que você ganha um ticket, ou seja, quanto mais você ouvir, mais frases você vai ter disponibilidade de mandar e com isso mais chances você tem de ganhar. Lembrando também que quem compartilhar o nosso post nas redes sociais, ou do Twitter, ou o do Instagram, ganha mais um ticket também para concorrer. E para hoje tá muito fácil saber qual que é o nosso pedido aos nossos ouvintes, né, Marquito? Nos mande qual é o seu jogo favorito de Mega Drive. Não, sério que eu não joguei Mega Drive, né? Tudo bem. Imagine qual que você goste mais, igual eu e Marquito. Colocamos alguns aqui que a gente nem jogou, a gente roubou, mas porque nós gostamos da ideia do jogo. Se você não jogou Mega Drive, faça como o Marco, como a sua tia. E mandem só aquele jogo que você acha que é interessante. Agora, se você jogou, mande o seu favorito. A gente se desdobrou aqui para falar de jogos de Mega Drive. Nada mais justo do que os ouvintes também se desdobrarem um pouquinho para concorrer a R$50 em gift cards. Nada mais justo. Boa!
Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vai-apoiar hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não pagarem 99, não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH. Marquito, eu não lembro se a gente deu nota para o Super Nintendo, mas a gente deve ter dado uma nota 10, certo? Agora, como eu não joguei Mega Drive, é muito difícil eu dar uma nota, então já tem que ser acima de 7 pra gente ser justo. Eu vou dar um 8, tirando o ponto pro cartucho, que é muito feio, e pro acessório de movimento, que foi muito mal feito. Uma ideia jogada ao vento. Desculpa o cara que voltou no tempo pra dar essa ideia, mas você voltou muito pra trás, tinha que voltar um pouquinho antes. Nota 8 pro Mega Drive, Marquito. Cara, é aquilo, né? Normalmente eu tenho vontade de dar 10. Pra tudo nesse podcast a gente tem vontade de dar 10. Mas vamos lá, vou tentar ser honesto aqui com os nossos ouvintes e com você também, Eric. Não precisa não, porque eu não fui honesto, Marquito. O Mega Drive, Eric, ele marcou história. A gente fala muito do Super Nintendo, mas a gente pode dizer que o Super Nintendo é o que é hoje graças ao Mega Drive. A gente citou, né, que o Mega Drive foi lançado 2 anos antes que o Super Nintendo. Ele tentou abocanhar uma parte dos fãs da Nintendo naquela época, com um lançamento antecipado. E aquilo, né, se não fosse por ele, essa briga que a gente tem hoje de comercial e também de fanboys, eu acho que nem existiria, obviamente. Mas tudo começou lá, entre Mega Drive e Super Nintendo. O Mega Drive não deixou o Super Nintendo tranquilo. Ah, vamos deixar o Nintendinho aí por mais 1 ano, 2 anos que ele tá indo bem. Não, vamos lançar um Super Nintendo pra ir além. Vamos lançar até o mesmo Nintendo 64, que não foi lá essas coisas, mas teve também uma concorrência assim com o Sega Saturn, que foi o próximo videogame. O Mega Drive tem muita importância pro mercado. Só que o Mega Drive, Eric, vamos lá. A gente citou muito que ele teve ótimas ideias no momento errado. Mal executadas. Então, se ele tivesse segurado um pouquinho, tentado ir aos poucos, lançado as ideias na hora certa, talvez ele não seria tão afobado. Como ele foi no lançamento do próprio Mega Drive e deu certo, ele achou que ele poderia fazer isso sempre, para todas as ideias possíveis. Mas não, a tecnologia naquela época, pelo menos, não era tão avançada para tantas ideias interessantes que eles tiveram. Então, a experiência em si tornou os usuários sendo muito cobaias. Toma esse acessório, a gente nem testou direito, mas é inovador, é incrível. Legal, não funciona direito, então só foi um trambolho a mais que eu vou deixar largado no canto da casa. Tô aqui esse jogo que foi transportado do arcade pro videogame, só que não mudou nada, ele continua sendo um jogo difícil, um jogo feito pra perder ficha. Então é um jogo frustrante, que vai dar mais dificuldade pros jogadores. Não é aquele jogo gostoso de jogar como é um jogo de Super Nintendo. Beleza, é um jogo mais adulto, mas perde um pouquinho do foco dos outros jogadores, dos jogadores mais casuais que também querem se divertir. Por conta disso, é que eu também vou dar um 8 pra ele, tá?
vou manter a média com você, pra facilitar os cálculos, que fazer a média entre 8 e 9, que seria o máximo que eu daria pra ele, seria muito difícil. Então eu vou dar um 8 sim, que é um videogame que foi muito sucesso no Brasil, um dos principais mercados foi realmente o mercado brasileiro, mas ele não foi sucesso no seu mercado natal, que foi lá no Japão. Então, realmente, sabe, faltou algo pro Mega Drive ir além, e com certeza esse algo foi o que o Super Nintendo e a Nintendo conseguiu. Então eu dou um 8 muito honesto pro Mega Drive. Muito bom. Eric, 8. Perdeu ponto porque o cartucho é feio. Marco, 1 TCC, 8 também. A coerência é ótima. Boa demais. Mas alguém tinha que falar bonito nesse final desse episódio. Muito bom, Marquinhos. Gostei mais uma vez de gravar um episódio com você, porque hoje até mandei pro Marquito no particular. Pô, Marquito, fiz o roteiro e tal, botei bastante coisa legal. E que interessante, né? Porque eu achei que eu não conseguiria falar nada sobre o Mega Drive e aprendi muitas coisas legais. E aí eu mandei pro Marquito assim a mensagem. É a essência desse quadro, né? A gente acaba aprendendo. Sim. E é o que a gente quer passar pros nossos ouvintes também, né? A gente não quer mostrar pra eles o que a gente é, nossa, profundo conhecedor dos videogames, toma esse termo técnico, falar que a gente até não citou, né? Hideki Sato e Masami Ishikawa foram os deles. Quem são esses caras? Foram os desenvolvedores. Não é muito a nossa cara. A nossa ideia realmente é passar informações que a gente acha que é interessante pra quem gosta de videogame saber também. Às vezes tem que sentar numa roda de amigos e falar, pô, você sabia que tinha no Mega Drive já existia um acessório de sensor de movimento? São coisas legais pra gente falar numa roda de amigos, né? E é o que o Generation acaba fazendo pra gente. O mesmo que o New Game Plus causa quando a gente fala sobre jogos, é o que o Generation tem feito pra gente. Até porque, como eu falei, né? O Super Nintendo é o game que eu sempre tive, mas aprendi também fazendo o episódio sobre o Super Nintendo. E com o Mega Drive, mais ainda. E esperamos que siga assim, né, Marquinhos? A gente sempre tem coisas... E vai ser assim, né? Vamos ter sempre coisas interessantes pra falar dos jogos, dos consoles e aprender coisas também, né? Não sei qual vai ser o próximo jogo, se a gente vai voltar uma geração, mistério, né, Marquinhos? Se vai passar uma geração pra cima. Mas já estou bastante ansioso para o próximo Generation. Certo, Marcolino? Vai comprar um Mega Drive, Eric? Terminando esse... Não vou, porque eu já tô com meu Super Nintendo aqui, ele já tá pegando poeira. Eu sou um hipócrita, mas tudo bem, isso é um papo pra um outro momento, Marcolino. Levanta a plaquinha nesse exato momento escrito Eu já sabia. Mas tá bom. É que o problema é o macaco tá me tirando a vida, Marquito. Vamos lá. Coisas interessantes que nunca vão pegar o pó são os nossos recados que nós temos que falar no final do episódio, Marquito, começando pelas mensagens que nossos ouvintes nos mandaram em episódios anteriores. Temos 4 recados para ler aqui, 2 do nosso episódio de Reset, que inclusive um sucesso de bilheteria, o episódio de Reset, Marcolino. Estou muito adorando o feedback dos nossos ouvintes. E aí o Adriano mandou: bom dia, boa tarde, boa noite. Ufa. Caras, eu não lembrava quase nada de 93. A única coisa que lembrei foi que meu irmão mais novo nasceu nesse ano, e nesse ano eu estava assistindo Kamen Rider Black na TV. Eu acho que nessa época eu tinha um Dynavision 3 e jogava Magic Carpet. Ótimo episódio, e fiquei ansioso pro episódio de 94. Caralho, muita coisa pra comentar dessa informação, desse comentário do Adriano. Primeiro que Kamen Rider Black eu amava, e quem gosta e tem interesse dá pra assistir no Mercado Livre Play. Que aleatório. Que aleatório, né? Dá pra assistir lá. Mas que legal, fez muita parte da minha... O pessoal hoje em dia que tem essa mania de falar que é tokusatsu. Pra mim não era nem desenho, né? Era filminho de herói. Giban, Jiraiya e companhia. E eu não chamava de Kamen Rider Black, eu chamava de Black Kamen Rider. É verdade. Black Kamen Rider mesmo. Mas tem gente que chama de Kamen Rider Black. E outra coisa, Dynavision, Marco Barbosa. Vai entrar no Generation? Dynavision era um console brasileiro, não era? Sim, era daquela pegada lá que a nossa querida Gradiente ou a própria Tectoy fazia versões de Nintendinho ou do Super Famicom. Parou no Famicom, se eu não me engano. E botava o seu próprio nome. Tinha essa liberdade poética. Então quando a gente for falar do Nintendinho, falaremos com certeza do Dynavision. Na verdade, igual eu não tinha um Dynavision, eu tinha um Turbo Game, mas era a mesma coisa. Muito bom, obrigado, Adriano, pela sua mensagem. Já está pegando uma boa sequência de mensagens também, o querido Adriano, hein, Marquito? Verdade, pegou o ritmo e soube dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né, Eric? Nesse exato momento, Adriano, boa noite, já que estamos gravando quase de madrugada aqui, mas é sempre muito bom ler as suas mensagens e voltar no tempo, né? O ano de 93 realmente foi um ano que eu comecei a me tornar como gente, então eu também tenho essas pequenos lapsos de memória de assistindo Giban, Jiraiya e por aí vai. E muita gente também já, igual ele falou, ansiosa para o de 94.
Ano que vem, gente, ano que vem. É tetra. É igual o Juan, que ele falou assim, pô, eu nasci nos anos 2000. Eu falei, então lá pra daqui 15 anos você vai ouvir um reset que você vai entender alguma coisa. Tá tendo uma aula de história grátis, Juan. Boa. Seguindo, Bruno Marques de Matos mandou 14 horas atrás. Significa que ele está atrasado com os episódios, hein, Marquito? Eu tinha apenas 2 anos em 93, logo não lembro de nada. Em caixa alta ele mandou. Mas anos depois conheci o maravilhoso Aladdin, que joguei no Super Nintendo. Meu primeiro videogame. Nostalgia pura. Aladdin de Super Nintendo, Marco Barbosa. Você que exaltou o de Mega Drive. O Brunão da leva de ouvintes novinhos, né, Marquito? Quer mentir pra quem, Bruno? Nasceu em 91? Que história é essa, velho? E ainda mais mentindo falando que Aladdin de Super Nintendo é melhor que o de Mega Drive? Não. Tá errado, Brunão. Mas de qualquer forma tá aí o Bruno também sempre ativo nas nossas comunidades, no nosso grupo de WhatsApp, né? Que deixa bem claro isso. Nunca podemos deixar de falar no nosso grupo de WhatsApp. E o Bruno é sempre um querido que sempre comenta bastante. E não só dos episódios, mas também do dia a dia, com assuntos aleatórios. Também mais um novo papai a ser papai, né? A vai loguinha dele está no forno, ou vai loguinho, não sabemos ainda. Parabéns, Bruno e Giovana. Muito boa essa notícia. Exatamente, parabéns para os dois. Seguindo, agora 2 comentários no nosso episódio de review. Acabou a fumaça, Marquinhos, que nós batemos nos mods. Batemos nos mods, nos Sempre Livres. Um dos episódios mais polêmicos que a gente já lançou, Eric, por conta de um pequeno atraso. Porra, verdade. Fazia tempo que a gente não era cobrado tão veementemente pelos nossos ouvintes que o episódio não saiu na sexta, saiu no sábado. E aí o melhor de tudo lançou no sábado os caras. Não, agora eu não quero mais. Fizeram doce com a gente, mano. Nem meu chefe me cobra tanto quanto os ouvintes cobraram, Eric. Mas é gostoso esse tipo de cobrança. É gostoso, foi legal. Vamos lá. O Arthur Maboni mandou: um mod de estamina infinita na vida real caía bem agora. Cansei de cansar. Porra. Nem me fala, nesse exato momento eu aceitaria, viu, Arthur? Verdade. Gravar episódio, editar episódio, ainda ter que trabalhar e ser pai careca e calvo e estressado não é fácil. E aí ele termina mandando: sobre mods inúteis em jogos, o que mais me vem à cabeça é aquele que incluía torcida organizada no GTA. Tosquice plena. Arthur, se faça o desserviço de procurar vídeos de GTA RP de torcida indo em dia de jogo. Os caras levam a sério. Faz a descida da ladeira, fazem a barreira, os caras indo pra porrada mesmo, tem briga de torcida. Fiel, né? Como é uma torcida organizada. Inútil mesmo, realmente é inútil. Mas aí todos os outros funcionários do RP também são inúteis, Eric? Já que eles estão levando a vida como um personagem? Todos são, Marquito. Você tá falando então que todo mundo que joga RPG, Eric, são inúteis, já que estão simulando outras vidas? Não, porque aí faz sentido. Agora no GTA, porra, não, tô brincando. Mas de torcida organizada, quando eu vi, eu falei, mano. Eu entendo. Porra, eu entendo que os caras entram de cabeça no roleplay, mas eu fiquei assistindo, eu falei, caramba, velho. Me senti o seu Eric, né? Nem o Eric falou, me senti o seu Eric. Onde esses jovens vão parar, velho? Meu Deus do céu. E aí, novamente, o Adriano, Marquito. Como é que ele começou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também não sou adepto de mods. Já usei, mas hoje em dia eu não curto. Até tem amigos que tem, né? Aquele clássico, quem me conhece sabe. A não ser os mods que corrigem bugs e etc. Os mods que eu usaria na vida real são os de saúde infinita e dinheiro infinito. Esses são muito bons. E mods em jogo só usaria os de correções de bugs e traduções. Aí eu já não acho que é um mod, é só uma... É um petzinho, né? É um patch. O mod que a gente bateu era aqueles mesmo, que você muda a essência do jogo, ou que você adiciona elementos que façam a gameplay virar outra coisa, né? Mudar o personagem. Me dá logo um mod do CJ. Sucesso em vendas também. São esses mods que eu acho que mudam bastante, Marquitos. De resto, tá aceito o que o Adriano comentou de correção de iluminação, tradução, aí é legal. Sim. Patches são sempre muito bem-vindos de correção e também tradução, obviamente. O trabalho é muito competente, aliás, que a comunidade faz em traduzir jogos. Eu acompanhava no passado, nos anos 90, tradução de jogos como o próprio Baldur's Gate 2. Era algo absurdo, algo que demorava anos, era muito no detalhe, fio por fio, letra por letra, palavra por palavra. Então, realmente, é um trabalho muito sério que é feito. Agora, mod de zoeira é aquilo que a gente falou, né? Tá lá pra quem quer ter trabalho de baixar, instalar e dar a sua risada. Ser um mod oficial, assim, que realmente de zoeira, aí não vale a pena. A não ser que realmente que seja algo que você queira muito mesmo, senão é só pela zoeira. Só pelo roleplay, né, Marquinhos? Exatamente. Beleza. Esses foram os recados que tivemos para ler no nosso Spotify. E falando em Spotify, 2 pedidos para os nossos ouvintes. Mandem comentários lá, caso vocês queiram ser lidos durante o episódio. E não se esqueçam de deixar as nossas 5 estrelas maravilhosas.
a proporção de seguidores versus estrelas deixadas é preocupante, tá, Marquito? O percentual é muito menor e eu percebi que de uns meses pra cá aumentou o nosso número de seguidores, isso é algo legal, lá no nosso Spotify. Porém, a galera está esquecendo de deixar as 5 estrelas. Você, ouvinte novo, não é brincadeira. Pare aí, dê um pause nesse momento e vai lá, dê as 5 estrelinhas, porque a gente tem até ouvintes antigos que recentemente lembraram de dar 5 estrelas mesmo, e o Marquito pedindo todo dia, porque não é algo corriqueiro, então por isso que a gente pede sempre. As pessoas não levam a sério, né, Eric? A gente fala isso de verdade, de coração. Pare o que você está ouvindo nesse exato momento, não tem problema, e dê as 5 estrelas. Eu, recentemente, Eric, encontrei um amigo meu. Pô, Marco, o único podcast que eu sigo é o seu, não sei o que, bababá, bababá. Eu só ouvindo, né? Só pensando, cadê, MD? Cadê as 5 estrelas? Ele, 5 estrelas? O que é isso? Cara, o Spotify tem lá como você dá estrelinhas pra avaliar o podcast, bababá, bababá. Ele, onde que faz isso? E realmente não é fácil de você achar onde faz isso no Spotify, não é simplesmente, sei lá, tá visível, né? Você tem que abrir um menuzinho, tem que ir lá avaliar podcast, então perca um tempinho pra realmente dar essas 5 estrelas que a gente precisa muito delas pra crescer mais e mais. Exatamente, é a forma como eu e o Marquito consegue mensurar o tamanho do nosso podcast e também para outras pessoas, outras marcas enxergarem que o nosso podcast é um podcast de sucesso. Fora isso, o que também faz isso acontecer é se vocês seguirem as nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Instagram, Blue Sky, Threads, Twitter, TikTok, estamos em todas. Alguns cortes eu tenho postado no TikTok. O nosso Instagram é realmente hoje em dia o mais ativo. Amanhã, estamos gravando hoje segunda-feira, né? Então amanhã, terça-feira, já tem videozinho de um cortezinho da nossa intro pra galera já sentir um pouco como é que será o episódio. Temos postado também cortes do podcast, dos momentos que a gente tem achado mais interessante. Você, ouvinte, esses dias o Brenner mandou pra mim, Eric, minutagem tal. Dá um corte legal. Aí eu já salvei. Então, às vezes vocês estão ouvindo e acham uma parte legal, pode me mandar que a gente avalia se vale um corte bacana também para lançar no Instagram. Mas sigam todas, que pra gente é muito importante. Outra coisa muito importante, se forem comprar algo na Amazon, usem o nosso link de associados, que está em um link destacado no Instagram. E se forem comprar gift cards, comprem na Nuvem, que é o maior site de gift cards da América Latina, porque também tem um link de associado desse querido podcast. Vocês comprando, usando o nosso link, ajuda muito com o nosso projetinho. E é isso, Marculino. Neste exato momento, estou baixando um emulador de Mega Drive para jogar o Comix Zone, porque eu fiquei com muita vontade e eu fui na velocidade da luz de Sonic, estiloso, radical e descolado que sou, Marquito. Um abraço. Sempre muito bom gravar um Generation, Eric. Mas dessa vez eu vou lá conferir se a grama do vizinho é realmente mais azul que a nossa. Valeu, pessoal. Fui!